Pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais um webinar, um programa de educação continuada aí, desenvolvido e pensado especificamente pelo Reagro Ensino e também pelo 3R Lab. Hoje nós temos aqui o prazer de ter César Borges. Ele é mestre em ciência animal pela Universidade Estadual de Londrina e gerente de desenvolvimento de soluções da Fibre. Cezinha vai falar um pouco sobre dias de coxo versus dias de lucro, o que temos feito na prática. Lembrando que nós já temos, neste momento, aproximadamente 365 pessoas de todo o Brasil, pessoas aí do Pará, de Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Goiás. Então, estamos aí com um projeto que está chegando realmente para muita gente e crescendo, porque o pessoal enxerga a validade, a praticidade do que é discutido nesse webinar. Não é somente uma questão de fisiologia, do que acontece muitas vezes na sala de aula. Realmente o que acontece para encarar os desafios do dia a dia. E nada melhor, ninguém melhor para falar sobre isso, sobre quem vive essa situação, no caso aí, o Cezinho. Esse projeto webinar tem um apoio muito grande da Fibre, que é uma empresa parceira, acredita na importância da educação continuada para os seus clientes. Muito obrigado, pessoal da Fibre, aqui agradecendo pessoalmente também o Cezinha. E muito obrigado, pessoal, também da Biogênesis Bagó, também uma empresa Biogênesis Bagó, que acredita nesse projeto de educação para que os seus clientes tenham acesso ao mais novo e avançado, as mais novas técnicas e avançadas para aí gerar mais dinheiro para a propriedade rural. Esse projeto é uma realização de 3 empresas do Grupo Reagro, especificamente o Reagro Ensino. Nós temos presente aqui também André Bruzzi Correia, ele é gestor nacional de negócios do Grupo Reagro. Ele vai depois apresentar um pouquinho algumas oportunidades de educação para vocês, especificamente também pessoas que não têm oportunidade de se deslocar, fazer treinamentos online. A gente tem também o 3R Lab, que é o Laboratório de Análise de Agronegócios do Reagro, presente em Lavras e Santa Catarina. Então, as análises aí de forragem, de solos, de ração, todas essas análises o 3R Lab consegue te ajudar com uma metodologia única no Brasil. E também o Ideagri, que é uma empresa de software e gestão do Grupo Reagro, onde você pode aí lidar e tomar decisões inteligentes com os dados da sua propriedade, ok? Pessoal, então a gente tem aproximadamente aí 1 hora de palestra com o Cezinho. O Cezinho tem muita experiência a campo das dificuldades do dia a dia. Muito obrigado, Cezinho, por ter aceitado o convite de participar. E depois a gente vai ter oportunidade, isso também é um grande diferencial do webinar nosso, que é para vocês fazerem perguntas da sua propriedade, dos seus clientes, quais são as dúvidas que vocês enfrentam, tá joia? Então, para a gente não perder muito mais tempo aqui, eu gostaria de passar a palavra para o Cezinha. Cezinha, pode ficar à vontade, viu? Perfeito, Marcelão, obrigado. Todo mundo consegue ver minha tela aí, né? Isso, tá, perfeito. O som está ótimo. Perfeito. Então, primeiramente, boa noite. Mais uma vez agradecer aí o Reagro, a todas as empresas parceiras no webinar pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouco do que a gente tem feito e enxergado no dia a dia aí nas nossas andanças por esse Brasilzão, sobre o tema confinamento. Então, eu vou abordar um pouco sobre esse conceito, né, que a gente está chamando de dias de coxo versus dias de lucro, né, para a gente olhar com um pouco mais de carinho o que esses dias de coxo, se é simplesmente dias de coxo, ou se eu tenho que olhar com um pouco mais de atenção para isso, como que eu tenho que trabalhar esse tema. Então, como o Marcelo já me apresentou, meu nome é César Borges, sou zootecnista. Mas acho que a grande maioria aí, a gente deve ter alguns amigos conectados aí, conhece por Cezinha, né? Eu acho que pela grande altura de 1,68 m deve ser o motivo que desde que eu me entendo por gente, sou conhecido como Cezinha. Então vai ser um prazer compartilhar um pouco com vocês aí. Agradecer meu amigo Gabriel Junqueira aí pela foto, que está na abertura da palestra aí, que é uma foto que eu tenho usado bastante, que eu acho muito bonita. Então vamos lá. Então,
que abordaremos hoje, né? Um pouco da nossa agenda aqui, só para vocês se situarem do que vai ser falado. Então, a gente vai fazer uma primeira parte, uma introdução breve sobre tomar decisão, né? Quantas decisões nós tomamos no nosso dia a dia, falar um pouco de como nós definimos quantos dias nossos animais vão ficar no coxo. Vamos falar um pouco depois sobre o consumo de animais em confinamentos, né? Discutir um pouco as variáveis envolvidas. E depois vamos pegar essa curva de consumo ao longo do período de confinamento e cruzar ela com como está sendo a curva de crescimento dos tecidos desse animal. E, por último, discutir o que a gente tem feito na prática para tentar otimizar esses dias de lucro dentro do confinamento. Então, essa aqui é uma pesquisa que eu tenho usado bastante, está até aqui embaixo vocês podem ver que tem a fonte aqui, a China Ivinger, que é uma apresentação que está naquela plataforma TED, uma plataforma bem interessante, tem vários conteúdos que permite a gente abrir um pouco a cabeça e olhar as coisas de maneira diferente lá. Eu recomendo, quem tiver interesse, procurar essa apresentação no TED e dar uma olhada. É uma pesquisa feita com americanos comuns. Só apareceu uma mensagem de webinar cheio aí, Marcelo, mas eu acho que consegui fechar. Então, pesquisa com americanos comuns. Porque realmente, Cezinha, hoje a gente conseguiu bater o recorde aqui de pessoas, nós temos 500 pessoas de todo o Brasil, com certeza o top da sua palestra, e você, como palestrante, atraiu muita gente. Então, pessoal, nós estamos lotados. A capacidade máxima dessa ferramenta, que é de última geração, que nós contratamos, ela está lotada. Quem não conseguiu participar, nós vamos depois disponibilizar o vídeo para vocês e o PDF, tá joia? Pode ficar à vontade. Acho que a mensagem não vai aparecer mais não, viu, Cezinho? Eu marquei ali. Beleza. Então, essa pesquisa ela foi feita com americanos comuns, né, com 2.000 pessoas, pessoas como a gente, de diferentes atividades, e que uma pessoa comum faz 70 escolhas por dia. Seja, que caminho que eu vou pegar para ir para Ribeirão Preto para participar do evento que está tendo lá essa semana? Vou levar meu filho para a escola, qual o caminho que eu vou para fugir do trânsito? Vou passar primeiro para abastecer o carro, vou primeiro ali na padaria. Então, decisões. Em média, a gente faz 70 escolhas por dia, né? E essa mesma pesquisa trabalhou com CEOs de empresa e no levantamento feito, ela chegou que CEOs de empresa estão envolvidos com 139 atividades diferentes em uma semana. E que dentro dessas atividades que esses presidentes de empresa, de multinacionais estão envolvidos, 50% das decisões que eles tomam nessas atividades foram tomadas em 9 minutos ou menos. E somente 12% das decisões que eles tomaram nessas atividades que estão envolvidas ao longo de uma semana foram tomadas com 1 hora ou mais. E aí, vamos trazer aqui para o negócio, né? Como que a gente define quantos dias o animal vai ficar no coxo? Será que a gente está tomando essa decisão gastando 9 minutos? Ou será que a gente está levando 1 hora, está planejando, está discutindo, está falando com o nutricionista, com o veterinário, está vendo planejamento, está vendo o tipo do gado que está chegando, está pensando na condição corporal que esse animal está chegando? A gente está tomando essa decisão em 9 minutos ou menos ou em 1 hora, né? Eu vou cometer a ousadia aqui de tentar dizer que na grande maioria dos casos, a gente está tomando essa decisão de quantos dias o animal vai ficar no coxo dessa maneira aqui, ó. Que essa é a realidade desses animais da foto aí. O peso de entrada, 359 quilos. Peso de abate, 530 quilos, eu quero abater, vai entrar com 12 arrobas, vai ser 530. O ganho médio projetado é 1,4 kg, então 122 dias de coxo. Né? Acho que na grande maioria das vezes é dessa maneira que a gente está definindo quantos dias de coxo o nosso animal vai permanecer. Só que aí vamos trazer mais a fundo para o nosso negócio. Acho que esses 3 produtos que estão aí, acho que todo mundo conhece, né? Um rolo de arame, um copo de uma cerveja gelada aqui do chopp do Pinguim aqui de Ribeirão, aproveitar que nós estamos aqui em Ribeirão, e um pneu do carro, da caminhonete que seja. O que esses 3 produtos têm em comum, né? Eu acho que nenhum desses produtos a gente usa menos do que 100% deles, né? Eu acho que no caso do rolo de arame do pneu ali, a gente usa mais de 100%, né? Arame você usou, fez uma cerca, você reaproveita e faz outra coisa com ele.
O copo de cerveja só não toma 110% porque não tem como brotar mais cerveja daquele copo. E o pneu, mesma coisa, né? Tem aquele limite de uso. Erroneamente, na maioria das vezes, a gente passa aquele limite, que seria o 100% de uso dele, e usa até mais. Então, por que a gente, como a gente vinha falando, né? Por que a gente não está usando 100% do potencial dos nossos bois, né? Se a gente olhar aí, eu circulei com esse quadrado aí, o que seria o que o frigorífico quer, né? Ou melhor, o que a gente abate. Que seria entre score 5 e score 7. Score 5, animal que vai dar escasso, que ele vai ter limite de 18% de gordura. Score 6, o animal que vai dar mediano, vai dar em torno de 22% de gordura. E score 7, o animal que vai dar mediano e uniforme, vai lá 26% de gordura. Esses 26% a 28% de gordura corporal é o que a gente chama de peso maduro, que seria, em termos fisiológicos, ainda não estou falando em termos econômicos, até onde a gente consegue com esse animal, de forma a ele ser eficiente em ganhar carcaça, em produzir de forma biológica, produzir eficientemente, até o score 7. E quando a gente vai num curral de frigorífico, em qualquer lugar do Brasil, o grosso dos animais que a gente vê, está batendo animal com score 5, somente os animais de pasto, e os animais de confinamento score 6. É lógico que a gente tem boi sendo batido score 7, mas a grande maioria tem de score 5 e 6, ou seja, a gente não está usando 100% do potencial desses bois. E produzir esse bezerro, que vai virar um boi, que vai ter uma carcaça para ser usada até o limite, é a coisa mais cara que tem. Então, a gente tendo esse boi, a gente tem que tentar usar o máximo dele até o ponto máximo econômico. E a gente vai discutir sobre isso. Para vocês entenderem um pouco melhor o que é o animal score 5, 6 e 7, tem algumas fotos aí, né? Então, esse animal à esquerda, o animal score 5, aí você vê que ainda mostra costela, né? Não abriu contra filé, falta gordura lá na picanha, animal escorridão. À direita, o animal score 6, que é um animal que já não mostra mais costela, só que você pode observar que ele ainda não abriu contra filé, então o animal que já está mais gordo, só que ele ainda cabe acabamento, cabe carcaça aí. O que seria isso daqui? Um animal score 7, né? Acho que é nítida a diferença. Te ver abrir contra filé, te ver encher o popão que a gente fala, vocês vão ver melhor nessa foto aqui, ó. É formar o popão, né? É encher a carcaça desse animal. Esse aqui é o animal score 7, ele está muito próximo do peso maduro dele. É um animal que você usou até o limite biológico, fisiológico dele ali, antes de que essa gordura comece a ser depositada de maneira visceral. Ou seja, até esse ponto ele está depositando gordura, carcaça, de maneira eficiente. Daí para frente, o acúmulo de gordura começa a ser nas vísceras. E esse daqui é um vídeo, espero que esteja rodando normal para vocês, de um confinamento na Austrália, né? A gente teve a oportunidade de passar uma semana visitando alguns confinamentos na Austrália em fevereiro do ano passado, até o Diego, que é consultor do Reagro, esteve lá com a gente. Esses aí são os vaguios. Os animais estavam com 350 dias de coxo. Eu brinco que eu nunca vi animal tão gordo na minha vida. Nem nos Estados Unidos, que a gente vai com maior frequência, a gente não vê animal desse padrão. Então, animais de 350 dias de coxo, que eles chegam a ficar 400 dias no confinamento. E 400 dias uma dieta que eles usam muito cevada e trigo, alimentos que têm uma digestibilidade, uma disponibilidade do amido muito grande e ainda floculam esse material, ou seja, uma dieta com produtos com muito maior disponibilidade de amido do que o nosso milho Flint aqui, e ainda floculado, muito mais processado, ou seja, uma dieta com energia muito alta e um tempo de permanência fora de base, buscando um mercado específico que eles têm de carne de qualidade para esses animais. Então, voltando lá para a foto do Gabriel que a gente colocou no começo, né? Quando a gente está lá na fazenda, rodando confinamento, o que a gente vê, né? Olhando para essa foto, a gente fala, olha que boiada, nossa, muito pesada. Ah, tem um pouco de lama no curral, provavelmente está rodando na época de águas. A gente está vendo, não, a boiada é boa, de qualidade, a boiada nova, e etc. Só que a gente devia estar olhando principalmente para isso daqui, além de olhar tudo isso. Está olhando para esses bois, imaginando aquele score corporal de 1 a 9, que score que ele está? Esse animal já está score 7, está score 5, está score 6. Qual que é a composição corporal desse animal? Que nível de acabamento e de proximidade ao meu peso maduro eu já cheguei com esses bois? Né? A gente devia olhar mais a composição corporal do que as outras coisas em conjunto. E a boa notícia é que aquela avaliação subjetiva de score tem uma correlação muito grande
com o acabamento dessas carcaças na hora que a gente tira o paletó, como quando o Flavião da Apta brinca, né? Quando a gente tira o couro ali e vai lá para o abate, a gente consegue, com aquela avaliação visual que a gente fez de score, uma correlação muito boa com a gordura de cobertura desses animais, como vocês podem ver na foto aí. Então, eu brinco que seria ideal a gente ter uma dessas ferramentas tecnológicas que a gente conseguisse colocar, olhar os bois lá no curral e ver como que está o acabamento, né? Essa ferramenta tecnológica, vamos dizer, ela não existe ainda, mas a gente tem a ferramenta prática, que é o score de condição corporal, para dar um norte muito interessante para a gente. Principalmente quando a gente treina a pionada, quando a gente treina o olho, faz a turma ver o score corporal e depois ver o abate desses animais, ver como estava a gordura. A gente conseguiu fazer essa calibração da turma do confinamento, a gente consegue ter uma acurácia bem interessante. E aí, dentro disso, de atingir lá aquele peso maduro que seria o máximo fisiológico, vem uma pergunta. Todos os animais vão atingir esse peso maduro, 26, 28% de gordura corporal, com o mesmo peso vivo? Vai ser todo mundo com 530 quilos, vai estar com a mesma quantidade de gordura? Ou tem boi que vai atingir essa gordura de 26% com 600 quilos, tem boi que vai atingir com 480, tem boi que vai ser com 550? A resposta é não. Não todos os bois vão atingir a mesma composição corporal com o mesmo peso, né? Isso vai depender de diversos fatores, entre eles 3 que a gente vai comentar brevemente aqui, que é o frame dos animais, né? Que é, vamos dizer, estimado ali pela altura de garupa, seria o potencial de peso maduro desse animal, seria pela altura de garupa que ele tem, uma estimativa do potencial de crescimento que ele tem, o tipo de crescimento, e que peso que ele atingiria os 26% de gordura. Então, vai variar de acordo com o frame. O peso que esse animal vai atingir os 26% de gordura vai variar também de acordo com o sexo. Macho, fêmea, macho inteiro, macho castrado, vaca. E vai variar também de acordo com o plano nutricional. Uma dieta com menos energia, mais fraca, uma dieta com mais concentrado, mais forte. Como que vai funcionar isso daí? Então, são 3 fatores que vão interferir em que peso esse animal vai chegar nos 26% de gordura. Se é mais leve ou com um peso maior. Vamos discutir um pouquinho mais de cada um desses 3. Vamos falar primeiro do frame. Isso aqui é a classificação do USDA, do Ministério da Agricultura americano, para frame. O que eles consideram frame? É quando o peso maduro lá. É um animal que chega com 12,7 milímetros de cobertura de gordura na 12ª costela. Que é o que na classificação deles é o grau choice. Então, o animal que chega no choice, que é 12,7 milímetros de gordura na 12ª costela, é o animal que atingiu o peso maduro lá para eles. E essa foto é muito didática, né? Isso aqui é experimento feito na Texas A&M, então é medido. São 3 animais que têm a mesma composição de gordura, mesma composição corporal, mesma proporção de gordura no corpo, só que eles têm peso diferente, como vocês podem ver, né? Por quê? A gente tem um animal de frame pequeno, que é um animal que castrado ele vai atingir esses 12,7 milímetros de cobertura na 12ª costela por volta de 500 quilos. A gente tem no meio o animal de frame médio, que castrado ele vai atingir esses 12 milímetros entre 500 e 570 quilos. E aqui a gente tem o animal de frame grande, que ele vai atingir essa mesma quantidade de gordura acima de 570 quilos. Isso aqui é outra tabela só para a gente mostrar agora o efeito do sexo. Então, como a gente viu aqui o frame, o animal de frame grande ele vai atingir a mesma composição de gordura que o animal de frame pequeno com um peso vivo muito mais elevado. Se a gente olhar só do frame grande aqui para o frame pequeno, a gente está falando de 570 quilos acima com 500 quilos. Então, estamos falando de mais de 70, 100 quilos de diferença no peso vivo para ter a mesma composição de gordura. Isso a gente viu acontecer muito quando a gente parou de castrar os nossos animais. A gente matava boi de 460, 480 quilos, gordo. A gente parou de castrar esses animais e continuou querendo bater boi de 460, 480 quilos. Só que esses animais inteiros, com o mesmo plano nutricional e com sexo diferente, eles atingiam esse peso, essa mesma composição de gordura com um peso muito maior, que é esse exemplo que eu dou agora aqui, ó. Eu circulei aí um animal para ter 19,5% de gordura. Se a gente olhar aqui, macho não castrado, frame médio, ele vai atingir 19,5% de gordura com 380 quilos. O mesmo animal de frame médio, só que
Castrado, ele vai atingir essa composição de gordura com 320 quilos, com 60 quilos a menos, só de você castrar ele. Porque você muda a forma que ele cresce na hora que você castra o animal. Se fosse uma novilha, atingiria muito antes ainda esses 19% de gordura, com 260 quilos. Novilha de frame médio. Então, o sexo também vai interferir. Um animal inteiro, ele tende a ter um peso maduro mais elevado do que o animal castrado. Um macho tende a ter um peso maduro mais elevado do que uma fêmea. 2 machos inteiros, um de frame grande e um de frame médio, o de frame grande tende a ter, ele tem potencial para atingir esse peso maduro com um peso vivo maior. E o último fator dos 3 que a gente comenta aí, de como vai interferir no que peso vivo os animais vão atingir o peso maduro, é o plano nutricional. É o quê? A boia, a dieta desses animais. Eu fiz uma simulação aqui utilizando o software de formulação, que eu peguei animais de 200 quilos, uma desmama, vamos dizer assim, e 4 animais, vamos dizer que são 4 animais clones, são 4 animais idênticos, vamos dizer que existia isso. E ele com 11,6% de gordura com 200 quilos de peso vivo. Eu pego esses 4 animais e boto cada um para ter uma taxa de ganho diferente. Um eu boto para ganhar 600 gramas por dia, o outro eu boto para ganhar 800 gramas, o outro para ganhar 1 quilo e o outro para ganhar 1,3 kg. Então eu peguei o mesmo animal, botei em taxas de ganho diferentes. Como que eu mudei as taxas de ganho? Eu mudei a dieta desses animais. Era o mesmo animal, igual, mesmo frame, mesmo sexo, tudo igual. Eu mudei só a dieta deles. Até chegar a 500 quilos de peso vivo. O animal, que começou lá igualzinho, com 11,6 de gordura, só que ficou numa taxa de ganho mais basal de 600 gramas, ele chega aos 500 quilos de peso vivo com 14,5 de gordura. O mesmo animal que eu botei para ganhar mais peso, 800 gramas, ele chega aos 500 quilos com 21% de gordura. Já os animais que eu botei para ganhar dos 200 aos 500 quilos de peso vivo, 1 quilo por dia e 1,3 kg, eles chegam respectivamente aos 500 quilos com 28% e 29% de gordura corporal, já passados do peso maduro com 500 quilos. Então, olha como a dieta pode manipular o peso que esses animais vão atingir o peso maduro. Eu tenho um animal aqui que dá desmama até chegar a 500 quilos, eu botei ele para ganhar 1 quilo, ele chegou acima do peso maduro, já com 28,5% de gordura, com 500 quilos. Esse mesmo animal que eu botei numa dieta mais fraca, com 800 gramas por dia, ele chegou aos 500 quilos com 21% de gordura. Ele não estaria gordo ainda, o outro já estaria passando do ponto. Só pela mudança de nível de ganho através de densidade energética da dieta. Dentro disso que a gente expôs, Marcelão, acho que vem espaço aí para a primeira pergunta, para ver se a turma está acompanhando aí o nosso raciocínio. Beleza, doutor, vamos lá. Então vamos lá, gente. Realmente a gente tem várias pessoas aí do Brasil perguntando para a gente por que não conseguiu entrar. A gente atingiu o nosso limite máximo, né? Nós estamos com 500 pessoas, não só do Brasil, nós temos pessoas também de outros países aí, incluindo Paraguai, Argentina e etc. do sul do país, tá? Do sul do continente. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte: animais da mesma raça e com o mesmo plano nutricional atingirão um peso maduro com o mesmo peso vivo? Aí você tem a oportunidade de ser verdadeiro ou falso. É só clicar na tela e tem aí 30% do pessoal já votou. Então a pergunta é: animais da mesma raça e no mesmo plano nutricional, eles atingirão o mesmo peso maduro com o mesmo peso vivo? Verdadeiro ou falso? 56, 58% aí do pessoal já votou. A gente tem muita gente que já está gostando da palestra, viu, Cezinha? Mandando um abraço aí, pessoal do Acre, pessoal do Pará, pessoal do Goiás. Então tem gente aí que realmente vai replicar o conteúdo. Então, 75% do pessoal já votou. A gente fecha o conteúdo e compartilha com vocês. Posso ler para você, Cezinha? Pode. Então, 10% acredita que é verdadeiro e 90% acredita que é falso. Bom, ótimo, vamos lá. Então a turma acho que captou bem aí, né? A resposta é falsa, que eles têm o mesmo animal, mesma raça, mesmo plano nutricional, só que eu não falei que eles têm o mesmo frame, né? Então eles podem ser da mesma raça, 2 animais Nelore, mesmo sexo, inteiro, iguais, só que um é frame grande, outro é frame médio. Eles podem estar na mesma dieta, mas eles vão chegar aos 26% de gordura com pesos vivos distintos. Por exemplo, um poderia atingir isso. A gente sabe que o grosso do nosso Nelore é animal frame médio. Ele atingiria por volta de 560 quilos,
os 26% de gordura, e um Nelore, que é mais voltado para aquele de pista, aquela linhagem mais pernalta, ele vai atingir esses mesmos 26% de gordura com 640 quilos, por exemplo. Então, a resposta é falsa, turma, acho que foi bem, 90%, né, Marcelo? É isso aí. Beleza, vamos dar sequência lá. Então, a gente entra para a segunda parte. A gente falou um pouco de como a gente toma decisão, de como se comporta esse crescimento de acordo com frame, dieta e sexo. Vamos falar um pouquinho agora do consumo, né? Consumo de matéria seca, a gente falou em confinamento, é algo decisivo, né? Até hoje a gente teve aqui no evento aqui em Ribeirão Preto, tem até uma palestra do Neto, ele até comentou, né? O animal come mais, ganha mais. Né? Conta meio direta aí. Então, vou falar de consumo de matéria seca, né? Por que eu coloco esse monte de interrogação aí? Porque assim, a gente tem vários modelos, né? Tem Cornell, LRNS, NRC, tem o BR-Corte aqui, pessoal, o sistema brasileiro, tem o RLM, tem vários modelos e cada um com equações distintas para tentar predizer o consumo de matéria seca. Só que essa predição é muito difícil. Então, a gente acredita, eu pelo menos acredito, que o consumo de matéria seca é muito mais um output, é um dado que você mede o quanto está comendo, do que um input, do que algo que você prediz. Você formula lá, o sistema fala, esses animais vão comer 10 quilos de matéria seca. Só que tem várias variáveis envolvidas nesse consumo, que a gente vai discutir um pouco delas a seguir agora, que o sistema não está imaginando que elas possam estar ocorrendo. Então, você formulou com 10 quilos de matéria seca, vai ganhar 1,5 kg, assim, sensado. Então, você tem que medir consumo, para saber se realmente está consumindo os 10 quilos de matéria seca para ter aquele ganho planejado de acordo com a sua formulação. Então, é muito mais um output, algo que você mede do que algo que você prediz através de alguma equação. Para mostrar isso, eu botei essa equação gigante aí, ó, que é de predição de consumo, DMI é Dry Matter Intake, é consumo de matéria seca, que é a equação do Cornell. É uma equação bem completa que leva em consideração vários fatores, né? Só para discutir alguns fatores que essa equação de predição de consumo leva em consideração, ó. Leva em consideração se o animal tem implante anabólico ou não, né? Nos Estados Unidos o animal pode ser implantado com hormônios, aqui no Brasil não. Ele leva em consideração um fator para ajuste de condição corporal, qual que é a composição corporal que está entrando e a composição corporal que ele vai atingir lá no final. Ele considera a raça, por exemplo, holandês, ele coloca que vai comer 8% a mais em relação ao animal padrão, cruzado holandês com gado de corte, 4% a mais. Ele considera lama, ele fala que para cada 1 centímetro de profundidade de lama, a gente tem redução de 1% no consumo. Ele considera, se você tem mais de 28 ppm de monenzina na dieta, ele considera que o consumo é reduzido em 4% ou mais. Então, ele tem vários fatores. Né? Essa equação bem completa. E mesmo assim, essa equação sendo bem completa, considerando todos esses fatores, ela não prediz com uma acurácia grande o consumo que esses animais vão atingir. Por quê? Porque tem várias variáveis que a gente às vezes não consegue, principalmente variáveis ambientais, de tipo de gado, que a gente não consegue predizer com o sistema. Por exemplo, condição do curral, condição de lama, como vocês estão vendo na foto aí. Isso vai mudar o padrão de consumo desses animais. Olha que interessante esse trabalho na turma lá do Canadá. A gente tem o primeiro gráfico à esquerda, profundidade de lama em centímetros. Estava com 10 centímetros, a gente causou mais lama, levou para 18 centímetros de lama. Quando a gente aumentou a profundidade de lama de 10 centímetros para 18 centímetros de profundidade de lama, os animais que faziam 4 refeições a cada 12 horas, passaram a fazer apenas 3 refeições a cada 12 horas. Por quê? Tem lama, é difícil chegar no coxo, é mais incômodo. Então eu vou menos vezes no coxo. E o sistema muitas vezes não vai conseguir predizer tudo isso. E o tamanho da refeição, ó, cada vez que ele ia no coxo lá, 4 vezes a cada 12 horas, ele levava ali 13, 14 minutos comendo no coxo, ele começou a ir menos vezes no coxo e ficar mais tempo comendo, porque como é difícil chegar no coxo, é custoso, tem lama, é difícil o acesso, eu venho menos vezes e cada vez que eu venho eu como mais, né, para me garantir. Com isso, você desencadeia um quadro de acidose subclínica. Então, lama é um fator que desencadeia acidose. Se você tem pH ácido, você interfere em consumo. O animal com o pH é um regulador de consumo de matéria seca.
Então, esse animal vai comer menos. Água, né? Esse é o principal ingrediente da dieta e muitas vezes ninguém esquece. Todo mundo olha a fórmula da ração, mas ninguém olha a água, a qualidade de água, a disponibilidade de centímetros de bebedouro que a gente tem por animal. Todo mundo sabe quantos centímetros tem que ter de coxo, mas não fala quantos centímetros tem que ter de bebedouro. Então, olha que trabalho interessante. O pessoal foi sujando a água com miligramas de fezes, com 0, 2,5, 5 e 7,5 miligramas de fezes por grama de água. E olha o que aconteceu, com o consumo de água em azul caiu e o consumo de alimento caiu ainda mais. Então, muitas vezes não consegue ser estimado pelos programas. Estresse térmico, outra variável que vai interferir no consumo. Esse vídeo é de Brasil. Ó. Animais mais apurados por britânico. Olha os animais batendo. Olha o animal colocando a língua para fora. Né? Quer ver esse primeiro zoom que vai dar agora? Dá para vocês verem bem o animal colocando a língua para fora. Isso é um score de estresse térmico, né? Que muitas vezes a gente não faz. E no Brasil você mais convive com o estresse térmico, que é. O Nelore, lógico, ele é muito mais resistente, mas a gente convive com esse problema. Olha essa tabela que interessante. Acima de 35 graus, o consumo, com umidade alta, o consumo cai, depressão de 10% a 35% em relação ao animal consumido normalmente. E se você tem de 25 a 35 graus, o consumo é reduzido em 3% a 5%, que as condições preferidas para se ter um consumo adequado é entre 15 e 25 graus. No nosso Brasilzão, acima de 25 graus é todo dia, né? Lógico que a gente tem algumas regiões um pouco mais frias, mas nosso Brasil central aí é todo dia. Tipo de animal. A gente tem animal que entra nessa condição. Por mais que a gente tenha um fator de condição corporal, esse modelo animal muitas vezes não é predito. Será que os animais que foram usados para fazer equação de predição lá do consumo eram desse padrão? Mas um pouco mais sentidos. Né? Novilha, pantaneira, né? Passou mais restrição, chegou mais debilitada. Será que o padrão de consumo dela vai ser o normal? Em contrapartida, a gente tem animais entrando desse jeito. Ó. Esse aqui é o score do animal na entrada do confinamento. O animal entrou, veio muito bem recriado, entrou pesado, já com a condição corporal avançada. O padrão da curva de consumo dele vai ser outro. A gente tem os animais que a gente chama de gaúcho, né? Que são aqueles que vêm do sul para ser confinado no centro-oeste. É outro padrão de consumo. E muitas vezes a gente não consegue predizer com as equações de predição de consumo. Por isso que a gente tem que medir consumo. Isso é um primeiro passo, isso é receita de bolo que a gente tem que ter nos confinamentos. E aí, pegando essa curva de consumo, indo para o terceiro tópico, dos 4 que a gente vai abordar, pegando a curva de consumo versus a curva de crescimento. Vamos relacionar essa curva de consumo ao longo do confinamento com o crescimento dos tecidos que a gente tem. Então, peguei aqui alguns dados do Rodrigão lá de Campo Grande. Ó. Então, a gente identifica bem 3 fases dentro da curva de consumo no confinamento. Tem uma fase inicial, onde a gente tem a adaptação dos animais e aumento no consumo de matéria seca. Depois a gente tem uma segunda fase, que é a fase de pico de consumo, os animais vão atingir lá os níveis máximos de consumo. E uma terceira fase, que já é na fase final, quando esse animal está mais gordo, onde começa a reduzir o consumo de matéria seca, mesmo os animais estando mais pesados. Para tentar entender melhor essa curva de consumo e como está crescendo os tecidos dos animais durante esse desenvolvimento dessa curva de consumo, a gente fez esse trabalho lá em Colina, alguns anos atrás, onde a gente pegou animais Nelore, entraram com 390 quilos de peso vivo, em jejum, 400 e pouco de jejum, e a gente colocou todos na mesma dieta, uma dieta altamente energética. Até na época a gente teve o pessoal da Nutribif, trabalhou com a gente no desenvolvimento dessa dieta. Uma dieta bem energética, tinha quase meio quilo de gordura protegida na dieta, que era para quê? Para que o nível de energia da dieta não fosse um limitante na performance dos animais, mesmo que ficasse 150 dias. Então, a gente garantiu que a energia da dieta fosse muito alta. Para que não falasse, será que os animais não performaram lá na fase final porque faltou energia? A gente garantiu que a dieta fosse bem pesada. A gente fez o quê? A gente abateu animais no primeiro dia de confinamento, ou seja, no dia 0, antes de fechar, a gente abateu o animal magro para ver a composição corporal deles, quanto tinha de rumen, de coração, intestino, peso de carcaça e tudo do animal magro.
Depois a gente abateu os animais com 60 dias de confinamento, com 90 dias, 120 e 150 dias. Então, a curva de evolução do peso corporal dos animais, do animal que foi abatido com 60, com 90, em azul com 120, com 150 dias. E você vê que a evolução do peso corporal deles é idêntica. Então tem que ser, porque são animais iguais, na mesma dieta. Então eles têm que crescer de forma igual. Então é como se o animal fosse abatido 4 vezes, né? Como a gente pudesse abater esses animais 4 vezes. O mesmo animal, vamos dizer. Na verdade, não são os mesmos, mas conforme a gente faz do delineamento experimento, a gente consegue fazer com que eles sejam iguais. Esses aqui são os dados. Em azul, a gente tem o peso vivo sem jejum. Em vermelho, o peso vivo dos animais com jejum de 16 horas de sólidos e líquidos. E em verde, o peso de carcaça. Que seja ele em jejum ou não, o peso de carcaça aqui era o mesmo. Então, a gente vê aí, ó, o animal entrou lá com 390 quilos, foi 496 quilos com 60 dias, 531 quilos com 90, 554 com 120, 582 com 150 dias. E ele tinha 207,5 kg de carcaça no início, lá com 150 dias, 353 quilos de carcaça. E esse aqui é o rendimento de carcaça desses animais. Em azul, é o rendimento em cima do peso sem jejum. E em vermelho, o rendimento em cima do peso vivo com jejum de 16 horas de sólidos e líquidos. Então, aquele 50% do comercial que a gente usa em cima do peso vivo não é tão errado. 50,4 em cima do animal magro vindo de sal mineral. A gente sabe, os dados lá de colina mostram isso, que a gente aumenta a suplementação, a gente já está aumentando esse rendimento inicial, a gente já vai fazendo com que esse animal venha produzindo mais carcaça. E, em média, os dados de colina, não só nesse trabalho, mas na maioria dos trabalhos, mostra isso. Se você dá um jejum de 16 horas de sólido líquido, o seu rendimento vai aumentar em 3 pontos percentuais. Mas, na verdade, é porque você diminuiu o seu peso vivo corporal com o jejum. O peso de carcaça era o mesmo, que é o que interessa, que é o que você recebe lá no Rumaneio. Então, a gente vê que com os dias de coxo, ó, 50% animal magro, 54,2% animal com 60 dias, 55,6% de rendimento animal com 90 dias, 57% e 57% de rendimento os animais com 120 e 150 dias. Então, a gente foi colocando acabamento nesse animal, foi chegando mais próximo do peso maduro dele, dos 26% de gordura na carcaça. A gente foi aumentando o rendimento de carcaça. Até um ponto que a gente não viu mais esse aumento. 56,9 continua em 56,9. Para vocês puderem visualizar melhor, esses são os animais. Ó. Esse aqui eram os bois abatidos com 60 dias, que pesou lá 525 quilos, peso cheio com 285 quilos de carcaça. Esses são animais abatidos lá com 90 dias, esse era o estado corporal que eles estavam ao abate, que pesou 565 quilos de peso vivo e 315 quilos de carcaça. Esses animais de 120 dias, que pesaram 590 quilos de peso vivo e 335. E esses são os animais de 150 dias, que até marrucaram, né? Que pesaram 621 quilos de peso vivo com 353 quilos de carcaça. E isso daqui a gente começa a ver agora o crescimento das vísceras dos animais. Olha o que acontece com o peso do rumen vazio desse animal. O animal na entrada ele tinha 13,5 kg de peso de rumen. Com 60 dias ele dobrou o peso do rumen dele. Saiu de 13,5 kg para 26,5 kg, rumen vazio, livre de conteúdo. E depois desse período você vê que ele estabiliza ali nos 20 e poucos quilos. Ou seja, a gente está vendo que nos primeiros 60 dias a gente tem uma recuperação grande de vísceras, né, de reconstrução desse animal. E se é um animal que vem em restrição alimentar, maior ainda vai ser essa recuperação em vísceras. Não só rumo, como a gente vai ver no próximo slide, em fígado, rim, coração, intestino, etc. Né, que é o que a gente conhece como ganho compensatório. Olha o que acontece com as demais vísceras aí, ó. Do 0 ao 60, sai de 9,8 kg o intestino, vai para 14,2 kg, ele continua subindo. O fígado sai de 3,76 kg, chega a 7 kg lá com 150 dias. E o coração sai de 1,2 kg, chega a 1,83 kg lá com 150 dias. É lógico, é um animal muito maior, um corpo maior, precisa de um coração maior para bombear sangue para esse corpo, para irrigar esse corpo de sangue. Mas a gente vê que o grande aumento, que a gente vê das vísceras, tanto de rumen como de intestino, fígado e coração, ocorre mais nesses primeiros
primeiros 60 dias. Se a gente pegar só os animais abatidos com 60 dias, eles ganharam por dia, no ganho médio diário de peso vivo deles, 216 gramas de rumen, 73 gramas de intestino, 44 gramas de fígado, 6 gramas de coração por dia. Então, só dessas vísceras aí, ele teve um ganho de peso vivo diário de 339 gramas. De coisas que você não vai receber lá no frigorífico, você recebe pelo peso de carcaça. Será que eu fazer essas vísceras pré-confinamento com uma dieta mais barata, pasto, é melhor? Né? Fica com vocês pensarem aí, junto com os nutricionistas e os técnicos que atendem vocês. Isso aqui são as curvas de ganho de peso, em azul, ganho de peso sem jejum, né? O ganho de peso, considerando o peso vivo sem jejum, em vermelho, o ganho de peso vivo com jejum, e em verde, o ganho de peso de carcaça por dia. Então, a gente vê que o ganho de peso vivo diminui com o passar dos dias de coxo e o ganho de carcaça também diminui com o passar dos dias de coxo. Só que a velocidade que cai o ganho de carcaça é menor do que a velocidade que cai o ganho de peso vivo. Ou seja, o rendimento do ganho ou a transferência carcaça, ou seja, a proporção de carcaça dentro desse ganho de peso vivo, ela é maior lá no final do confinamento do que no começo. E a gente vai mostrar os dados aí, mas se você dividir 1,290 por 1,91 e 1,01 ou 1,10 por 1,53, vocês vão chegar nesse valor de rendimento do ganho. E olha o que aconteceu com as demais vísceras. Aqui é a tabela ainda do experimento. PCF é peso de carcaça fria, PPR é perda por resfriamento, né? Fica na casa ali dos 1,5%, 2%, a área de ouro de lombo, e o que eu quero destacar é isso aqui, ó. GRPI, gordura renal pélvica inguinal. Olha que interessante. O animal abatido com 60 dias, ele tinha 4,42 quilos de gordura renal pélvica inguinal. O animal com 90 dias tinha 5,67 quilos, teve um ganho maior. O animal de 120 dias, 6 quilos. De repente, no animal de 150 dias, ele pulou de 6 para quase 9 quilos de gordura renal pélvica inguinal. Vocês lembram do que eu comentei há pouco? Que até o peso maduro, esse animal ele vai ganhando carcaça de forma eficiente. Quando você passa desse peso maduro, você começa a depositar grande parte da gordura nas vísceras. Foi o que a gente viu acontecer aqui. Olha a taxa de ganho médio diário de gordura renal pélvica inguinal. Do dia 60 ao dia 120, ele ganhou só 28 gramas por dia dessa gordura. De repente, do dia 120 ao dia 150, ele começou a ganhar 100 gramas por dia dessa gordura renal pélvica inguinal. Ou seja, eu passei daquele ponto onde estou colocando gordura na carcaça e comecei a colocar gordura nas vísceras desse animal. E essa foto do lado aí é a foto de uma carcaça americana. E essa gordura visceral, uma parte dela permanece na carcaça deles lá. Então, isso é pesado no peso de carcaça que você vai ser remunerado. No nosso abate aqui no Brasil, essa gordura é retirada. Então, a gente não recebe por ela. Então, muitas vezes lá, isso permite o cara ir a 28% de gordura, porque mesmo que esteja depositando um pouco em vísceras ali, ela ainda está pesando na carcaça, ele ainda vai ser remunerado por isso. Nas nossas carcaças, não. Então, por isso a gente fala muito mais em 26% de gordura do que em 28%, né, quando a gente pensa em Brasil. E aí, Marcelão, a gente vai para a segunda pergunta aí. Ok, doutor, vamos lá. A gente tem aí agora uma segunda pergunta para dar continuidade. E a pergunta é o seguinte: crescimento do intestino, coração e fígado, né, é mais acentuado nos primeiros 60 dias de confinamento, entre 60 e 90 dias de confinamento, ou nos últimos 30 dias de confinamento? Então, a pergunta aí, de acordo com o que foi exposto, o crescimento do intestino, coração e fígado, ele é mais acentuado nos primeiros 60 dias de confinamento, entre 60 e 90 dias de confinamento, ou nos últimos 30 dias de confinamento. Tá? Só voltar na sua tela, a gente tem aí praticamente 60% da turma que já votou. A gente realmente está nós estamos com 500 pessoas assistindo de todo o Brasil, alguns grupos, inclusive, diretores técnicos de empresas, gestores técnicos que depois irão treinar e aplicar o que estão vendo aqui nos seus confinamentos, é o que a gente espera, tá joia? Então, 75% do pessoal já votou, a gente fecha,
e agora nós vamos compartilhar. Posso ler para você, Cezinha? Pode, por favor, Marcelo. Então vamos lá. 74% acredita que é nos primeiros 60 dias de confinamento. 11% acredita que é entre 60 e 90 dias de confinamento. E 15% acredita que é nos últimos 30 dias de confinamento. Eu vou até tomar liberdade, Marcelo, de voltar aqui para esse slide aqui, ó. Cadê? Esse aqui, né? A gente falou de intestino, fígado e coração. Depois o material que o Marcelo falou vai ser compartilhar para vocês, mas vocês podem fazer essa conta aqui. 14,2 menos 9,8 dividido por 60 dias. Faz 15,8 menos 14,2 dividido por 30 dias. Vocês vão ver que realmente a maioria do pessoal acertou, acho que foi 75, né, Marcelo? Por cento. Isso. E realmente o crescimento é mais acentuado nos primeiros 60 dias, né? E como eu falei, conforme pior é a condição corporal que esse animal entra, mais evidenciado esse crescimento de vísceras nos primeiros 60 dias vai ocorrer. Eu costumo brincar que muitas vezes a gente não faz adaptação do animal no confinamento, a gente faz reconstrução do animal, né? A gente está recompondo as vísceras dele mais do que adaptando esse animal. Mas beleza, acho que a maioria cravou aí. Então, vamos olhar a curva de consumo dos animais desse experimento. Ó. Vocês viram como crescem as vísceras dele, como foi a curva de consumo. O animal com 60 dias, ó, essa é a curva de consumo de quilos de matéria seca médio por boi dia. Você vê, daquelas 3 fases que a gente falou, começo, né, adaptação, aumento do consumo, chega no pico, depois cai. Com 60 dias, a gente não viu nesses animais, e com essa dieta do experimento, o consumo cair. Com 90 dias, a gente já viu uma tendência de estabilizar mais esse consumo, ficar um pouco mais flat, mas a gente ainda não vê cair. Quando a gente vai para 120 dias e para 150 dias, a gente já começa a ver essa terceira fase ocorrer, que está destacada aí, ó, é a fase onde os animais estão mais pesados, mas o consumo em quilos de matéria seca é menor, ou seja, o animal está mais pesado e o consumo absoluto em quilos por dia é menor. Então, ele está comendo menos energia e a mantença dele, como a gente vê no próximo slide, está maior. Ele necessita de mais energia para manter aqueles órgãos, intestino, coração, vísceras e tudo, que são órgãos, principalmente fígado, órgãos metabolicamente muito ativos, eles estão maiores, demandando mais energia e o consumo é menor. Ou seja, está me sobrando energia. Então eu vou além, a gente tem que parar de olhar só o consumo de matéria seca e começar a olhar o consumo de energia, consumo de NDT, consumo de energia metabolizável, aí você vai ver qual é a unidade que você vai trabalhar. Mas aqui eu peguei só os animais de 150 dias, que foram que ficaram o período total, e peguei o consumo de megacalorias de energia metabolizável por cabeça dia ao longo do confinamento. A gente vê que sobe, igual o consumo de matéria seca, e depois ele tende a estabilizar e começa a cair. Se a gente jogar junto aqui, essas barrinhas cinza, que vocês estão vendo, é a mantença do animal. Então, ele está consumindo o vermelho aqui de energia, conforme os dias de coxo. A mantença dele está subindo, pelo que a gente já falou de aumentando o peso de vísceras, aumentando a mantença desse animal, ou seja, a quantidade de energia que ele precisa só para manter o peso dele está cada dia maior. E em branco é o que sobra da energia que ele consome para ganhar peso vivo. Então, a gente está cada vez mais sobrando menos energia líquida para ganhar peso, para ganhar a carcaça. E como a gente falou, aí é os pesos vivos que a gente já mostrou lá, ó, é na hora que a transferência carcaça é maior, né, que de 0 a 60, para cada quilo que ele ganha de peso vivo, 68,5% foi carcaça. Do dia 60 ao 90, para cada quilo que ele ganha de peso vivo, 71% foi em carcaça. De 90 a 120, para cada quilo que ele ganhou de peso vivo, 93% era carcaça. Então, por mais que o ganho de peso vivo muitas vezes era menor, a proporção que era carcaça dentro desse ganho de peso vivo era maior. E justamente nessa fase que a gente tem uma transferência em carcaça ou rendimento do ganho maior, a gente tem uma menor sobra de energia para ganho. E quando a gente vai para a última fase aqui, aumentou mais ainda. Não, diminuiu a transferência carcaça. Por que aconteceu isso? Putz, o experimento estava perfeitinho, no final ele falhou. Não, aquilo que a gente mostrou antes. Porque aqui a gente passou para esses animais do ponto ótimo, do peso maduro dele, começou a acumular gordura nas vísceras. Então aqui a proporção do que ele ganhava de peso vivo, que era carcaça, era menor. Porque
boa parte do que ele ganhava de peso vivo aqui era direcionado para aquela gordura visceral que a gente viu aumentar a proporção de ganho dela diário na fase final. E é importante saber que não é para todos os animais 120 dias. Isso vai depender do frame do seu animal, do peso de entrada do seu animal, da dieta que você tem. Então você só fala assim, então com 120 dias acima ele não é eficiente? Não, não é essa a resposta. Para esses animais que entraram com 400 quilos, que tinham aquele frame, que consumiram aquela dieta, foi com 120 dias acima. Para os seus bois que estão entrando com 11 arrobas, pode ser que seja com 150 dias acima. Para os seus bois que estão entrando com 450 quilos, pode ser que seja antes disso. Ou para os seus próprios bois que estão entrando igual a esse boi do experimento, com 400 quilos, pode ser que vai ser lá com 150, porque sua dieta é mais leve, é mais fraca do que a gente tinha aqui. Então, a gente tem muito mais que olhar o quê? O como está ganhando peso, tentar predizer como esse animal está ganhando carcaça e tentar predizer e medir como que está sendo o consumo dele e tentar predizer dia a dia quanto está sobrando de energia líquida de ganho. Então, dentro do que a gente abordou, a gente está chegando perto da 1 hora e estamos chegando já no último tópico. O que a gente tem feito na prática? Então, peguei de novo aquela curva de consumo de energia dos animais de 150 dias, em preto aí o que vai para a mantença, em vermelho o que ele está consumindo total. E tem duas fases, duas estratégias, que é o quê? Tentar maximizar o lucro na fase que já é de maior lucro, na fase que minha mantença é menor, e que ele está ganhando muita carcaça, tentar maximizar o lucro nessa fase e, principalmente, tentar maximizar os dias de lucro desse animal. Né? Muitas vezes eu estou abatendo esse animal com 90 dias, talvez eu tivesse a oportunidade de ir até 120 com eles, desde que eu adote estratégias para garantir o consumo de energia nessa fase e maximizar os meus dias de lucro. Isso aqui é a curva de consumo de matéria seca de um confinamento cliente nosso no Mato Grosso do Sul. Cada cor aqui é uma dieta. Na verdade, o azul era só silagem de milho, estava fechando o curral. Em amarelo, a dieta adaptação. Em verde, o consumo da dieta terminação. E em vermelho, a terminação 2, que a gente chamou. Então, a gente tinha uma dieta com 11,28 megajoule de energia metabolizável. Dieta terminação mais pesada, com 12. Quando a gente viu a curva de consumo estabilizada, o que a gente fez? A gente apertou a dieta, colocou mais energia nessa dieta. Para que o consumo de matéria seca, mesmo que tivesse estável, o consumo de energia estivesse aumentando. E garantindo que eu tivesse energia para maximizar os meus dias de lucro. Isso aqui é um outro curral no mesmo confinamento. Aí eu plotei junto tanto a curva de consumo de matéria seca, quanto a curva de consumo de energia, que no caso aqui eu coloquei NDT. Então você consegue ver no período destacado aí, ó, em roxo o consumo de matéria seca estável, em vermelho o consumo de energia subindo. Por quê? Porque eu mudei a dieta e entrei com uma dieta mais pesada. Outra estratégia que a gente tem feito para maximizar consumo de energia é processar melhor o nosso grão. Esse vídeo aí foi feito lá na fazenda do Grupo Campanelli, né? O Vitor aparece aí no vídeo. É um grande parceiro, um cara que tem uma pecuária muito moderna e com conta na ponto lápis, que é mais importante ainda. E aqui é ele fazendo o grão úmido dele, o grão colhido úmido. Processando melhor esse grão para que tenha mais energia esse milho dele. Né? E quando a gente olha naquela pesquisa com os nutricionistas que o professor Danilo Millen e a equipe dele fazem desde 2009, primeira pesquisa em 2009, 2011, a última em 2015, a gente já viu na última pesquisa aparecer 9% dos nutricionistas, além que os confinamentos que eles atendem, estão usando grão de milho úmido, 3% com milho floculado. Né? Eu acredito muito que o grão úmido é uma tecnologia que tem que ser utilizada nas nossas dietas. Eu tenho até usado uma frase polêmica, eu tenho até brincado, né? Que assim, tem dois tipos de dieta, a com grão úmido e a que está errada. Porque a gente não pode, né? A gente vê o cara lá na Austrália, o cara nos Estados Unidos, o cara da Austrália com cevada e trigo, ele floculando aquele material, a gente com o milho flint só moendo ele, né? A gente tem que reidratar esse milho, ou colher ele úmido se você tiver a roça. O sorgo, né? O sorgo reidratado, a gente brinca que a gente transforma o sorgo em milho, quando a gente reidrata um sorgo.
Então, isso aqui é dado comparando o grão de milho seco, laminado, contra o grão úmido. Trabalhos americanos, lá nos Estados Unidos. 19 experimentos, a compilação de 19. O que você espera numa dieta que você tem milho seco que você substitui por milho úmido? Uma queda pequena ou manutenção do ganho de peso vivo. Então, você não vai aumentar ganho. E uma redução acentuada no consumo de matéria seca, que no caso dos trabalhos americanos, na média, ficou em 5,46% de menor consumo. Então, ganhando a mesma coisa, ou um pouquinho menos, mas consumindo 5,5% a mais, eu tenho uma melhoria de 4,89% com grão úmido na conversão alimentar e uma melhoria de 5,36% na eficiência alimentar com grão úmido. Então, vamos falar de Brasil, né? Está no Brasil. Isso aqui é a compilação do professor Flávio Portela, que ele compilou aí 5 trabalhos feitos no Brasil, comparando milho seco com milho grão úmido, e aí você observa uma diferença ainda maior na redução de consumo, menos 8,2% no consumo, e um aumento de 11,5% na eficiência alimentar. Então, no nosso milho, a melhoria que a gente espera de eficiência é ainda maior, porque o nosso milho é pior do que o milho lá de fora, né? A gente tem o milho duro, o pessoal tem o milho mais dentado lá fora, com o endosperma farináceo, o amido deles é mais disponível do que o nosso. Isso aqui são dados de um cliente nosso, que a gente acompanha já há algum tempo, é um grande parceiro, a gente acompanha desde 2010 eles. Isso aqui eu peguei dados de 3 anos do confinamento, que a partir de 2014 a gente começou a ter um controle bem fiel dos dados de consumo e tudo mais. E esse aqui era o consumo médio. São todos gados, macho e Nelore inteiro, eu peguei só, e o gado crioulo. Esse gado é todo crioulo da fazenda. Consumo médio de matéria seca era em 2,25% do peso vivo. Em 2015 veio para 1,97 e em 2016 para 1,95. O que aconteceu aqui? Foi quando a gente entrou com silagem de grão úmidos na dieta. Então a gente observou ter uma redução no consumo com esse Nelore maior ainda do que os 8% observado na compilação de trabalhos, na média ali, né? Da compilação do professor Flávio. 12% na redução no consumo. Isso aqui é uma dieta que tem silagem de milho, caroço de algodão, pouco de milho seco, milho úmido, ureia e núcleo, e farelo de soja. Ainda os dados desse confinamento. Ó. O peso vivo de entrada dele era 417 quilos. A gente melhorou a suplementação de recria e entrou os animais com 472 quilos. E mesmo assim, entrando mais pesado, matamos mais pesado. Em vez de 560 quilos, levamos para 618 quilos o peso. Em 2016 entrou um pouco mais leve, mas por quê? Porque a gente aumentou a quantidade de boi que estava entrando nesse confinamento. Como a gente melhorou a recria, a gente começou a ter mais animais chegando no peso para fechar. E matando com quase 600 quilos, com 336 quilos de carcaça. E olha os ganhos de peso. 1,430 quando tinha o grão seco somente, com 57 de rendimento, 1,1 kg de carcaça, 77% de transferência carcaça, de rendimento do ganho. Caiu para 1,36, 1,410, mas mantendo aqui, ó, 1,078, 1,102 em 2016 de ganho em carcaça. Então, a gente está mantendo desde 2014 para frente, a partir de 2015, quando a gente tocou o grão úmido, o ganho de carcaça perto de 1,1 kg, com aqueles 12% a menos de consumo. Então, a gente está tendo o mesmo ganho de carcaça por dia, consumindo 12% a menos. Então, essa conversão alimentar, ó, que é quantos quilos de matéria seca eu gastei para fazer uma roupa de carcaça dentro do confinamento, eu melhorei da faixa de 150 para 140. Então, eu gastei 10 quilos de matéria seca menos por arroba produzida dentro do confinamento. Seu confinamento que faz 7 arrobas, 10 quilos de matéria seca por arroba menos, são 70 quilos de matéria seca a menos. A gente falar aí de 60 centavos, a gente está falando de R$42 a menos de custo, ou de lucro a mais no seu bolso, só de você pôr boi confinado, só de você usar uma tecnologia que te permite processar melhor o seu milho. Né? Teor de gordura, na pesquisa com os nutricionistas, a gente vê que tem aumentado, né? No último ano, o nível médio de estratégia na dieta subiu de 4,7%, 4,6% para 5%. O nível máximo de estratégia subiu aí de 6,1% para 6,6%. Né? Até quanto de gordura? Isso aqui é um trabalho americano, que cada pontinha aí é um nível de gordura suplementar que usaram na dieta. Avaliando o efeito sobre a eficiência alimentar. Então, quanto maior a eficiência, maior. Então, ó, eficiência alimentar maximizada
com energia metabolizável de 0,43 megacalorias por quilo de matéria seca vindo de gordura suplementar, em cima de uma dieta média que já tinha 6% de gordura, né? Então, a gente tinha uma dieta lá que tinha 6% de extrato etéreo, sendo que 2,98% era de alguma fonte de óleo, por exemplo, um caroço de algodão. Quando você colocou 0,43 de energia por quilo de matéria seca vindo de gordura suplementar, nessa dieta você maximizou sua eficiência. Seria você chegar até próximo de 8 de extrato etéreo nessa dieta, né? Via outras fontes de gordura, né? Lógico, olhando sempre o nível máximo de gordura no rumen para não ser tóxico, ter muita gordura livre e ser tóxico para as bactérias, né? Trabalhando com gordura protegida, outras fontes de óleo aí. Outra coisa que a gente tem feito na prática, além de processar o grão, usar mais grão, além de trabalhar com mais fontes de energia via óleo, é o protocolo de combinação de aditivos. Aqui é um trabalho de mestrado feito lá na Unesco, do professor Danilo Millen, do André Nagatani, onde a gente tinha aqui, ó, na adaptação, que foram 19 dias, os dois tratamentos vinham com associação de virginamicina e monenzina. Um dos tratamentos, que é o que está em verde aqui, isso aqui é a curva de consumo de matéria seca. A gente tirou a monenzina após a adaptação. Olha o que aconteceu com o consumo. Subiu, lógico. O que a gente quer da monenzina é justamente diminuir o consumo, mantendo o ganho, melhorando a eficiência. A gente tirou a monenzina, o consumo subiu, permitiu a gente ganhar mais carcaça, mas aí veio uma ressalva. Que tipo de dieta que era essa? Era uma dieta que na terminação tinha 72% de grão úmido de milho na matéria seca. Então, é uma dieta que o consumo com Nelore era muito baixa. A gente pode ver que o consumo médio era de 1,88% do peso vivo apenas. Então, nesse tipo de dieta aqui, tem muito grão processado, que o consumo em relação ao peso vivo é mais baixo, a gente tem visto que esse protocolo de tirar a monenzina e manter só a virginamicina permite o animal a consumir mais, 9,62 contra 8,47 quilos, com isso ganhar mais peso e ter uma carcaça mais pesada em 18 quilos. No caso aqui, a gente fez com que o consumo subisse de 1,8208, consumiu mais energia, melhorou a eficiência, ganhou mais carcaça. Mas nesse tipo de dieta, a gente replicou esse trabalho com dietas convencionais, que eu vou chamar de dieta convencional, dieta sem grão úmido, com subproduto, com polpa, com casquinha, milho seco, torta e etc., a gente viu que a melhor combinação ainda é a associação de virginamicina com monenzina, né? A gente viu que em dietas convencionais, você tirar a monenzina e trabalhar só com um aditivo só, você não tem esse benefício de melhoria na performance que a gente viu nas dietas com muito grão úmido. Então, a nossa recomendação ainda é a associação de virginamicina e monenzina. Em dietas com alto teor de grão úmido e consumo muito mais baixo, fazer esse protocolo de retirada da monenzina. Trabalhar o estresse dos animais, esse aqui é um trabalho que a gente fez com o Omnigen AF, que é um produto para estresse, e que a gente sabe que maximiza o consumo dos animais na adaptação e confinamento. Então, a gente trabalhou um grupo com controle e outro grupo com 42 dias com Omnigen na dieta. A gente fez com que o consumo de matéria seca aumentasse no período total, porque consumiu mais, principalmente na adaptação. Então, consumiu mais energia no total. Com isso, teve um ganho de peso vivo maior do que os animais que consumiram menos. Então, o que a gente tem feito na prática é uma estratégia combinada. A gente tem trabalhado energia das dietas, a gente tem trabalhado gestão, né, para saber quando tomar as decisões. A gente tem trabalhado manejo dos confinamentos, a gente trabalha na ambiência dos confinamentos, tudo isso, né? Eu, com meu amigo Rafael Servieri, chama de tiro de 12, né? Mais do que tomar só uma decisão para maximizar os dias de lucro, é tomar várias, é usar da gestão, é adensar a dieta, é trabalhar nível de fibra, é trabalhar manejo, é trabalhar ambiência para maximizar o desempenho. E agora, indo para a parte final, é um case prático aqui. Você vê que são os mesmos animais, a mesma foto que eu mostrei lá no começo. E esses são os dados reais de uma fazenda, cliente nossa também desde 2011. E agradeço de antemão aí o gestor do grupo que permitiu a gente mostrar alguns dados deles aqui no webinar para vocês. Né? Dado prático, dado real, da vida real. Né? Então, os animais entraram com 359 quilos
E como que a gente tomou a decisão lá do peso de abate? Sabe que a gente brincou lá? Usar 9 minutos para tomar a decisão ou sentar e gastar 1 hora para definir quantos dias de coxa vai ficar esse animal? Usando a tática dos 9 minutos, a gente falou, entrou com 359 quilos, vamos bater com 530, vai ganhar 1,4 kg, vai ficar 120 dias. Esses eram os animais na entrada do confinamento. Esse era o score corporal dele, esses eram os bois. E esse aqui são os bois lá no confinamento com 120 dias de coxo. São os bois dentro do plano original de 9 minutos lá. Entrou com 359, vai ganhar 400, vai chegar a 530 quilos com 122 dias, era esse dia. E nesse dia, a gente tirou as fotos, a gente estava na fazenda. E aí? Vem a terceira pergunta para vocês. Antes do Marcelo fazer a pergunta, vocês fizeram aquele plano lá, de 12 arroba na entrada, vai bater 530, vai ganhar 1,400, com 120 dias arroba dos animais. Esses são animais com 120 dias. Estão gordos. E aí? O que vocês teriam feito nessa situação? Essa é a terceira pergunta, partindo do pressuposto que as condições de preço, de insumos, preço de venda, preço não teve alterações em relação ao plano inicial que você fez lá. Pode fazer a pergunta, Marcelão, por favor. Beleza, Cezinha. Vamos lá, doutor. A pergunta muito interessante é a seguinte. Sem alterações no preço da dieta e do gado, vocês teriam abatido os animais com 100 dias de coxo, os animais aí que você mostrou, abateria com 120 dias de coxo conforme o plano original, ou manteria os animais por mais tempo? Então aí acho que é uma pergunta muito interessante, porque é uma pergunta de um caso prático, né? São 100 alterações no preço da dieta e do gado, nessa situação prática, né? O que vocês fariam? Você teriam abatido os animais com 100 dias de coxo, você abateria com 120 dias de coxo, conforme o plano original do pensamento lá de 9 minutos, ou você manteria os animais por mais tempo? Aqui a gente tem já aproximadamente aí 45, o pessoal está votando. Mandar um abraço para meu amigo Puia, lá do G7, confinador lá do sul de Minas. Um abraço aí, Puia. E agora a gente tem aqui 65% pessoal que já votou. A gente vai então encerrar essa votação. Posso compartilhar com você, Cezinha? Pode, Marcelo, por favor. Então vamos lá. 15% do pessoal acredita que abateria com animais com 100 dias de coxo. 42% abateriam com 120 dias de coxo, conforme o plano original. E 44% da turma manteria os animais por mais tempo. Legal. Ficou bem mais dividido aí, né? Aí que é o legal, Marcelão. Eu consigo voltar minha tela aqui já? Já. Perfeito. Então, vamos lá. O que aconteceu nesse caso? Isso é um dado real, tá, pessoal? A gente junto lá na fazenda, o gestor avaliando os dados de mercado, custo operacional, avaliando o consumo, como que estava, avaliando o score dos animais. Fazendo o dever de casa, ele segurou esses animais até 151 dias de coxo. Ele abateu com 578 quilos. O ganho de peso que os animais tiveram real foi de 1,479, mesmo com 151 dias de coxo. O peso de carcaça quente foi de 328 quilos e o ganho de carcaça ficou em 1 quilo cabeça dia. Ele fez quase 10 arrobas dentro do confinamento. Ele fez 9,88 arrobas dentro do confinamento. Ele produziu muita arroba dentro do confinamento. Então, veio um case prático. Falou assim, cara, mas aí, como que eu defino isso? É no feeling? É na intuição? É porque eu olhei, meu plano inicial era aquele, e também eu não tenho mais comida, é só por aquilo. Como que eu tomo as decisões? É aí que entra a questão de avaliar, né? De observar e não só olhar, de entender o que está acontecendo, de tentar predizer algumas ferramentas e usar da parte técnica para a gente tentar atingir o máximo econômico, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco de como a gente discutiu e tomou as decisões. Eu vou abrir uma... Marcelão, o pessoal vê a tela da planilha aí ou não? Você consegue ver? Tá vendo normalmente. Perfeito. Então, isso aqui é uma planilha. Lógico que os técnicos, vocês, cada um tem os modelos, os próprios softwares de formulação, você pode usar para tentar fazer esse tipo de análise. Isso aqui é o que a gente tem
tentado validar ele há alguns anos aqui. Então, eu coloquei os dados lá do confinamento, usa aditivo sim ou não, animal Nelore, condição corporal na entrada, o quanto do fornecido era desperdício ou não, porque eu coloco lá, nem sempre é consumo, uma parte é desperdício. Tinha estresse térmico, animal batendo, não. Preço de venda, preço de compra, peso médio de entrada, que a gente viu lá. Que gordura corporal quero chegar lá no final. Fui lá, olhei o frame dos animais, ó. Estimei que eram animais frame 6,5. Então, eu colocando aqui frame 6,5, eu sei que animais que vão atingir o peso maduro por volta de 583 quilos. Né? Tudo aquilo que a gente discutiu antes. E, dia a dia, a gente tinha aqui o consumo em quilos de matéria seca médio do lote, de cada lote, e a energia da dieta. A dieta adaptação, 2,30 megacal de energia, dieta terminação, 2,75, e o consumo diário, tá? Dia a dia desses bois. E aí, com isso, a gente vai gerando uma série de informações técnicas. Né? Primeira informação básica, que todo mundo tem, é essa daqui, ó. Consumo de matéria seca por cabeça dia. Tá aqui a curva de consumo. Né? Bem aquela característica. Subiu, atingiu a fase do pico, começou a querer cair lá no final. A gente conseguiu estimar, isso aqui é estimativo, consumo, pelo nível de energia, pelos aqueles animais que a gente colocou, estimativa do ganho de peso dele dia a dia. Então, ó, ganha mais peso no começo, depois o ganho de peso vivo vai caindo. A energia líquida de ganho sobra mais no começo, depois no final sobra menos, como a gente viu. A mantença deles vai subindo ao longo dos dias de coxo. Tudo conforme a gente foi discutindo ali. A gente viu aqui, ó, tentou estimar a composição corporal, ó, porcentagem de proteína que esse animal tinha no corpo lá no começo, porcentagem de proteína no final, porcentagem de gordura que ele tinha lá no começo, porcentagem de gordura lá no final. Fazendo aquelas estimativas. Mas, como eu falei, aqui é uma análise financeira que a gente está fazendo. Né? O ponto de dias de coxo máximo é uma análise financeira. É aí que entra o conceito que a gente tem falado de dias de coxo versus dias de lucro. Dias de coxo não é uma métrica técnica, é uma métrica econômica. E se meu animal vai ficar no confinamento enquanto ele estiver me agregando lucro, enquanto for interessante financeiramente para mim. Esse aqui é a curva dos animais, ó, do lucro bruto acumulado de acordo com os dias de coxo. Ele começa aqui no começo, ele não come o suficiente nem para ganhar peso, ó, né? E ele tem um custo acumulado, ele vai ficando mais caro, porque ele não está pagando o custo operacional, o custo da comida, o que ele ganha não paga. Aí ele começa a pagar e vou acumulando lucro até que aqui, com 40 e poucos dias, eu paguei o meu custo. Nesse caso, os animais não tinham ágio. E eu fui acumulando lucro com esse boi. Até um ponto aqui que começou a ficar flat, ou seja, mais dias de coxo e meu lucro não aumentava. Vamos olhar de lado aqui, ó, esse gráfico. Em vermelho é a receita diária, o quanto de receita eu estou tendo por dia com esse boi, pela estimativa de ganho de peso e ganho de carcaça que eu tenho diário. Em azul é meu custo diário, isso é real, né? É o quanto você está botando de comida lá, mais o seu custo operacional por dia. E em verde, o meu lucro bruto diário. Então, é o meu vermelho menos o azul, quanto está me sobrando por boi. Então, ó, quando o vermelho iguala o azul aqui, ó, não sobra mais nada. Esse boi está lá, ele só não está mais me sobrando lucro. O que ele custa, ele me dá de receita. Que aí é um momento que você já teria que ter abatido ele. Dentro da análise lá, ó, se a gente olhasse, deu R$ 211,60 de lucro por boi. O dias de coxo com máximo lucro acumulado por boi, ou seja, reais por boi, foi exatamente com 151 dias, que foi o período que ele manteve. Se o cara, em vez de quisesse olhar lucro acumulado por boi, ou seja, ele quisesse olhar reais por boi, ele quisesse olhar porcentagem, o que aquele dinheiro, o quanto é por cento do que eu investi, seria com 137 dias de coxo. Mas na situação dele, em nenhuma das situações foi com 120 dias, 122 dias do plano inicial. Foi mais para frente. Né? O ponto de máximo lucro. Se a gente viesse aqui e, por exemplo, vamos fazer uma simulação com o básico, tá? Vamos falar que a comida dele, ele teve 211 de lucro. Vamos falar que a comida dele era muito barata, 50 centavos.
os 211 dele, na verdade, viraria R$ 457 de lucro por boi. Aqui, ó, com 20 e poucos dias já teria pago o custo, já começaria a acumular lucro desde aqui. E se a gente olhar no gráfico do lucro diário, está com 150 dias lá e está me deixando lucro, ou seja, provavelmente o ponto ótimo de abate desse negócio seria mais para frente ainda, porque minha comida era muito barata, eu podia segurar mais esses bois. Vamos falar que a comida dele é o contrário, é mais cara, 75 centavos o quilo da matéria seca. Aí meu lucro não seria 211, seria R$61 por boi. E o ponto máximo de máximo lucro por boi não seria com 151 dias, seria com 130. Ou seja, se ele fizer 150, que foi o que ele ficou aqui, e a comida dele fosse mais cara, ele teria perdido dinheiro. Ele teria que ter ficado 130 dias para ter o máximo lucro acumulado por boi, ou 124 dias para ter a máxima rentabilidade em porcentagem. Ele teria passado do ponto ótimo, que é o que a gente vê nesse gráfico aqui, ó. Ele foi acumulando lucro máximo por boi, depois ele começou a comer esse lucro. O que a gente vê no gráfico aqui, ó, começou a ficar negativo o lucro bruto diário. Eu passei do ponto que eu podia ir para aquele meu animal, porque minha comida não permitiu ir mais longe. Ah, mas se a minha comida está nesse preço, só que se eu tivesse um preço de venda mais alto, talvez ele pudesse ir mais longe. Vamos ver se seria o caso ou não. Ó, poderia ir lá para cima. Seria com 135 dias e não com 130. Ele poderia segurar 5 dias a mais se o preço dele de venda fosse um pouco mais caro, né? Se fosse R$10 o quilo de carcaça, em vez de 9,66. Então, são coisas que a gente tem que estar avaliando, né? Ou vamos falar que a comida dele seja aquele valor normal, só que o operacional dele é muito baratinho, 70 centavos. Né? Você vê que o de rentabilidade, em porcentagem, que era 130 e poucos, não, é com 151. Até tanto o lucro acumulado por boi, quanto o lucro em porcentagem. Porque o operacional dele é muito barato, então a composição de custo dele diário é menor. Né? Então são coisas que a gente tem que estar valendo. Vamos dizer que o confinamento dele é para 10 mil cabeças, está rodando com 5 mil. Então o operacional dele está estourado. Ficaria em 2,80 cabeça dia. Ele tinha que ter matado com 128 dias, por máximo lucro acumulado por boi, e não com 150. Então, são coisas que interferem no resultado que a gente vai ter. Então, a gente tem que começar a olhar para esse tipo de coisa técnica, frame, condição corporal na entrada, nível de energia da minha dieta, consumo de energia que eu estou tendo, e como usar as ferramentas técnicas e gestão, né? Hoje eu estou aqui 120 dias. Se eu manter esse consumo por mais 15 e o preço ficar, quanto que eu vou ter de lucro? Você predizer isso. A gente tem que começar a usar essas ferramentas técnicas para encontrar o melhor ponto ótimo de abate de financeiro, que dá mais lucro para esse boi. Só para vocês verem, esses aqui são os bois do curral, né? Aqueles bois lá, que em vez de ficar 122 dias, acabaram ficando 151 dias. Isso aqui é a foto pré-abate. Isso aqui são as carcaças dos animais. Então, grande maioria teve poucos bois que não deram mediano lá. E isso aqui foi os dados reais que eu já mostrei para vocês. 151 dias de coxo, 578 quilos, 1,479 de ganho vivo, 328 quilos de carcaça e 1 quilo de... 300 quilos de peso de carcaça, 1 quilo de ganho de carcaça. E esses aqui foram os dados que o sistema predizeu para 151 dias. O peso vivo a gente praticamente cravou, ó. O que deu real foi 578, a gente prediziu que ele ia chegar com 578,38. O ganho de peso vivo 1,479 e 1,461, né? Algumas variações aí. Ganho médio de carcaça, isso aqui tá errado, é invertido, tá, pessoal? Tá 1,479 aqui, 1,461 é lá. E o ganho de carcaça que ele prediziu um pouco a mais do que o real. O real deu 1 kg e deu 1,042. Só que eu consegui predizer. Eu consegui, em vez de achar, vou abater porque está gordo, eu consegui usar um pouco de ciência, de número, de gestão, para tomar minha decisão com base em uma predição, que, lógico, não vai ser perfeita com a realidade, mas vai ser um tiro muito mais certeiro do que o feeling só. Então, esse aqui, ó, eram as predições, ó,
com o sistema com 100 dias, 120 dias de coxa e 151 dias. Né, de ganho de peso vivo, ganho em carcaça, o lucro por boi predito. E a porcentagem do peso maduro, ou seja, o quanto eu usei do meu boi. Com 100 dias ele estaria usando 87% do boi dele, com 120 dias ele estaria usando 92% do boi dele, e com 151 dias nesse caso ele usou quase 100% do potencial daquele boi, de acordo com o que a gente estimou de frame e tudo mais. Então, como a gente fez isso? Foi usando ferramentas de predição, como vocês viram. No caso, foi aquela planilha que eu mostrei brevemente ali. Estou indo para as considerações finais, a gente está avançado no tempo, está com 1h15, 1h20 quase aí já. Então, algumas mensagens finais para a gente ter em mente, né? Que a otimização do consumo deve ser vista como a otimização do consumo de energia e não só consumir mais matéria seca, né? A gente tem que olhar quanto a consumo de energia. Que aumentar os dias de lucro no confinamento passa pela maximização do consumo de energia, principalmente na fase final, né? O famoso efeito de diluição de mantença, que nos permite tirar mais do mesmo boi. Que a utilização de grãos mais processados, utilização estratégica de fontes de óleo, aliados aos demais ajustes nutricionais, são fundamentais para o sucesso, né? A gente não pode nos esquecer das ações ambientais, que nos permite ser mais eficientes, reduzir o estresse, condição de lama, disponibilidade de água, estresse térmico, etc. E uma frase que toda apresentação que eu faço, seja um treinamento para uma pessoa, um webinar como esse para 500 pessoas, que é o que não é medido, não pode ser gerenciado e, consequentemente, não pode ser melhorado. Essa frase que eu considero genial não é a autoria minha, essa frase do professor Fred Owens, né? Acho que é a maior lenda, e quando a gente fala de nutrição de gado de corte no mundo. E essa frase para mim é fantástica, né? Se a gente não mede, a gente não gerencia, e se a gente não gerencia, a gente não consegue melhorar. Seja o seu peso, sua pressão arterial, os gastos do cartão de crédito ou o lucro ou prejuízo da sua atividade agropecuária. Então, pessoal, muito obrigado pela paciência, obrigado pela presença aí numa terça-feira, a gente sabe todo mundo cheio de coisa para fazer. Mais uma vez, deixo os meus contatos aí, alguma dúvida, pode mandar um e-mail, manda um WhatsApp, liga. Muito obrigado mais uma vez ao Reagro, a Biogênesis, ao 3R Lab, ao Ideagri, aos parceiros do webinar aí. Acho que é uma ferramenta fantástica, a gente consegue levar informação para o maior número de pessoas possível. Acho que isso é fundamental para a nossa pecuária evoluir. Obrigado, Marcelo. Beleza, doutor. Vamos lá, pessoal. Então, como é que funciona agora? Nós vamos ter uma breve apresentação. Enquanto isso, vocês podem aí digitar as perguntas de vocês. Já aviso, viu, Cezinha? Daqui a pouco já abro o seu microfone de novo, que a gente tem muitas perguntas. Realmente, o pessoal está muito interessado aí em aprofundar um pouco mais aquilo que você disse, tá? Gostaria de passar agora, então, a palavra ao André Bruzzi, que é o gerente nacional de negócios do Grupo Reagro, que vai também apresentar as empresas do grupo e o Reagro Ensino. Bruce, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Parabéns aí aos 501 participantes que estão até agora, 9h30 da noite, participando desse webinar. Isso mostra o tanto que vocês são diferenciados. Nós tivemos mais de 1.300 inscrições e só os 500 primeiros realmente conseguiriam ter acesso a esse conteúdo. E parabéns, Cezinha, muito prático, muito aplicável o conhecimento. Eu quero agora trazer uma oferta especial para quem está aqui nesse webinar, que é a pós-graduação em produção de gado de corte online. Olha, até agora, tudo isso que o César apresentou é o máximo que nós conseguimos dar nesse espaço de tempo. Afinal, nós temos um tempo limitado aqui no webinar. Se nós tivéssemos que dar toda a solução, a gente ficaria aqui por vários meses, que é a duração da pós-corte. Para você que quer dar um passo além, que quer se aprofundar em como aumentar o seu potencial de lucro por hectare em mais de 300%, elevando a produtividade dos animais e da fazenda, eu tenho uma oportunidade exclusiva para todos que estão aqui presentes no webinar. Lembrando que essa chance é única, porque não vai ter outra pós-graduação de gado de corte este ano. Mas por que fazer um curso online? Meu nome é Jorge, sou zootecnista formado na PUC Goiás e fiz agora a pós-graduação do gado de corte da Reagro. Eu recomendo esse curso para qualquer pessoa. Qual a comparação que eu faço? Pós-graduação e faculdade. Faculdade você sai perdido. O poder de decisão é muito pequeno.
O Reagro nos traz um poder de decisão imenso em todas as partes que a gente necessita dentro da fazenda. Nutrição, manejo e sanidade. E também dados econômicos. Hoje, dentro da minha propriedade, a minha visão, ela triplicou após a pós-graduação do Reagro. As minhas decisões são tomadas com tranquilidade, com segurança, com o pé no chão. E antes a dúvida era muito grande do que fazer e como fazer para mim ter resultados positivos. Então agradeço demais hoje a pós-graduação do Reagro. Mas por que fazer um curso online? Para você ter acesso a qualquer lugar que tem internet e assistir no tempo e velocidade que você achar necessário, na fazenda, no hotel, onde você estiver. E além disso, algumas pessoas são mais rápidas para aprender e outras são mais devagar. Mas se você está se perguntando o que eu vou aprender nesse curso, tudo começa com um ponto-chave importante a todo o negócio hoje em dia: gestão de pessoas e equipes. Aprenda a liderar pessoas para resultados e ajudar a sua equipe a pensar como dono. No módulo 2, nós vamos ter reprodução e manejo reprodutivo em rebanhos de corte. Aumente as taxas de prenhez do seu rebanho e seja mais produtivo na cria. Aumente o ganho genético e produtividade do seu rebanho, selecionando e utilizando novilhas precoces na reprodução. No módulo 3, de seleção e melhoramento genético, você pode acertar na genética e aumentar a produtividade do seu rebanho por área e por cabeça. Produzir animais mais valorizados pelo frigorífico e render mais pela arroba por cada animal abatido. No módulo 4, que foca em instalações e ambiente e conforto animal, você pode descobrir como aumentar a produtividade do seu rebanho e, assim, ter mais lucros por meio do manejo racional com foco no bem-estar animal. No módulo 5, que é focado em programas de saúde e em gados de corte, vai ter um ataque a doenças silenciosas que diminuem a produtividade do seu rebanho e aumentar os seus lucros. No módulo 6, de nutrição, manejo racional e com tudo isso que nós vimos aqui da parte de confinamento e também manejo de pastagem, você vai poder utilizar as melhores estratégias para manejo do pasto e produzir mais arrobas por hectare sem aumentar o custo da arroba produzida. No módulo 7 de mercado, você pode aprender a negociar sua produção, seus insumos na hora certa, utilizando ferramentas simples e baratas que protegem suas margens de lucro. E, por fim, no módulo 8, de construção de projetos em pecuária de corte, você vai aprender a desenvolver um projeto para pecuária de corte viável tecnicamente e financeiramente, que se vende sozinho. Agora, se você sofre com dificuldade para argumentar tecnicamente, perda de clientes por falta de conhecimento em todas as áreas e não conseguir ter e mensurar resultados sólidos em ganho de peso, taxa de prenhez, taxa de lotação dos pastos, alto custo nutricional, alta mortalidade de animais, perdas gestacionais, esse curso é para você. Eu acredito que o que você verá nas aulas será mais do que suficiente para você gerar os resultados que você precisa. No entanto, se você for uma das 10 pessoas, nós temos 10 matrículas aqui hoje, com uma condição especial de 10% para quem está participando do webinar. Se você for uma dessas 10, garantirem a sua vaga para a última turma online desse ano, nós temos um bônus para você. Quem se matricular hoje, além dos 10% de desconto, vai receber 6 meses de uso do software Ideagri para uma fazenda de gado de corte. 6 meses do Ideagri. Assim, você vai ter mais facilidade de controlar os dados técnicos e financeiros da sua propriedade para tomar as melhores decisões. Mas quanto que vale tudo isso? Vou te mostrar agora quanto tudo isso ia custar no mercado, só para você ter uma noção. O modo de gestão de pessoas, R$3.000. O modo de reprodução, R$6.000. O de seleção e melhoramento, R$3.000. O de instalações, R$2.000. Programa de saúde, sanidade, R$2.000. Nutrição e manejo nutricional, intensificação e manejo de pastagem e confinamento, R$12.000. Mercado, R$2.000. Construção de projetos, R$6.000. E o bônus de 6 meses de uso de software de gestão e monitoramento do Ideagri para uma fazenda. Ou seja, R$12.000 para 25 a 30 mil animais de custo do Ideagri. Mas fica tranquilo, se você tem mais cabeças, esse bônus do Ideagri é válido também. E tudo isso, então, que foi citado, custaria para você em torno de R$48.000. Entretanto, acreditamos que não faria sentido o preço desse conhecimento se ele fosse um obstáculo. Por isso, nós abrimos essa oferta única para as 10 primeiras pessoas com tudo isso. O custo que seria de R$48.000 sairá por R$18.000. Mas, como a gente quer que todos vocês estejam no topo, aumentando seus lucros em
13% por hectare, além de todo esse desconto, você ganha mais 10% de desconto para as 10 pessoas que se matricularem com essas vagas disponibilizadas hoje. E saindo então de 48 mil para 16.200, apenas para esses 10 primeiros. E com minha experiência em vendas, sempre fechamos 10 vendas no máximo aí em 24 horas. Agora que eu já te mostrei tudo isso, você tem 3 cenários aqui diferentes para você escolher. Você vai fechar agora o webinar, ignorar tudo isso que nós falamos, que o César mostrou, e continuar do mesmo jeito que você está, tendo os mesmos resultados. Continuar em busca do seu caminho, torcer para estar fazendo a coisa certa e que os resultados caem do céu. No cenário 2, simplesmente falar que esse curso não é para você, que você não quer investir esse dinheiro e ter o retorno de até 300% a mais por hectare. É impossível gerar resultados e ficar na arquibancada vendo as outras pessoas, os outros PECs tendo sucesso, ou tentar fazer tudo sozinho, gastando muito tempo e passando por muitos problemas e gastando muito dinheiro para alcançar os resultados. Ou, por fim, o último cenário, você escolhe comprar esse curso e conhece o caminho mais rápido e eficiente para chegar no topo, aumentar até em 300% seus lucros por hectare, mensurar resultados sólidos, não perder uma oportunidade comercial e muito mais. O telefone para você chamar uma das nossas 2 consultoras está aí, a Bruna e a Letícia, também o WhatsApp. E lembrando, são 10 vagas. Eu vou deixar uma coisa clara. Esse curso, a data final de entrada nesse curso é o dia 22, portanto, daqui a 10 dias, pelo MEC, nós não podemos permitir que entre depois disso, e o número delas está na tela aí. Se o número estiver ocupado, nós estamos tendo um retorno, tendo muita demanda, envie uma mensagem para elas no WhatsApp, ou tente em seguida, e nós vamos disponibilizar essa turma. Essa é a última oferta dessa turma esse ano. O Grupo Reagro é formado por 7 empresas, primeiramente o Reagro Consultoria. Nós prestamos consultoria a médias e grandes fazendas de gado de leite, corte, café e grãos em todo o país. Por exemplo, em gado de corte, fazendas como a FSL Angus, do ex-presidente da Ford do Brasil, a Terra Brava, a RG, que é o maior projeto de gado de corte do estado de Minas Gerais, e o Zé Aldemir Spagiari. Se você tem interesse em conhecer mais sobre a consultoria do Reagro, deixa aí em perguntas que a nossa equipe entrará em contato com você. Temos também o Reagro Ensino, que há mais de 16 anos leva esse conhecimento aplicado dessa equipe que atua na consultoria para dentro de sala de aula com cursos de pós-graduação e capacitação em todo o país. O Ideagri, que é um software de gestão de fazendas com mais de 4 mil fazendas que utilizam essa gestão da informação. O 3R Lab, que é o laboratório que o Marcelo apresentou, a Campeira, que é uma empresa de gestão ambiental, a Biomip, que é uma startup da Campeira focada em produtos de controle biológico, e, por fim, o Reagro Pesquisa. Focando no Reagro Ensino, são mais de 17.500 pessoas treinadas nesses 16 anos de trabalho em 19 estados brasileiros. E o Reagro hoje é uma faculdade reconhecida pelo MEC e já são mais de 4.800 profissionais treinados nos cursos práticos e aplicáveis do Reagro. Então, pessoal, já aproveitando, apresentando o 3R Lab. O 3R Lab é o laboratório de análise do agronegócio do Grupo Reagro, tá? É um laboratório que foi desenvolvido pensando nas metodologias mais precisas que existem realmente no mundo e foram aí disponíveis para vocês no Brasil. Então, um ponto extremamente importante de um laboratório. O laboratório faz análise de solos, de forragem, de ração, né, do grão úmido que o Cezinha mostrou, de mineral, de água. É a identificação. Então, chegou no laboratório, recebe um código de barras. Aqui vocês estão tendo um exemplo de um material. Chegou, recebe código de barras. A partir daí, não tem mais papel no laboratório, né? Todas as máquinas estão utilizadas aí com leitores infravermelhos para que as informações sejam captadas, colocadas em um software, e aí sim a gente pode minimizar essas diferenças de erros que existem comuns nos laboratórios. Nós temos aí várias máquinas dentro de diferenciais laboratórios que são únicas no Brasil, aqui mostrando o espectrofotômetro de plasma. É uma máquina que consegue detectar uma parte de qualquer elemento por bilhão. Então você manda lá seu solo, seu pasto, sua dieta do confinamento, e eu consigo ter uma precisão nos minerais de ppb. Isso não é muito comum nos nossos laboratórios, e quando a gente olha
esse braço, isso aqui é um robô, que ele consegue amostrar automaticamente uma quantidade para ser analisada. Nós estamos aí praticamente isolados. Para vocês terem uma ideia, é uma máquina semelhante que a Petrobras utiliza para determinar a contaminação de petróleo. Então, realmente, o que tem mais preciso aí disponível no mundo, o Grupo Reagro trouxe para vocês. Em adição, uma característica do grupo é a questão de gestão. Então o laudo ele é presente de uma série de variáveis que muitas vezes o agrônomo não consegue interpretar um laudo de forragem, o veterinário não consegue interpretar um laudo de solos, mas com os laudos visuais, a gente sabe que qualquer variável que esteja no verde tem que ser mantida no verde, que esteja no vermelho precisa ser passado para o verde, e assim a gente consegue colocar, né, o gestor, consegue colocar o proprietário e os técnicos em uma mesa e tenham todos os indicadores para o verde. Então, além dos resultados em tabela, a gente tem também os resultados visuais. Nós temos uma unidade em Lavras, em Minas Gerais, que recebe amostras praticamente do Brasil todo, e agora também uma unidade em Chapecó, Santa Catarina, que tem focado aí no sul do Brasil. Pessoal, um último anúncio sobre o laboratório. A gente realiza uma competição de forragem no Brasil, todo ano. Ela é a Taça Brasil de Forragem, ou seja, você manda a sua forragem, você manda a sua silagem de milho, ou você manda o seu feno, ou você manda o seu pré-secado, e até o final de agosto você pode mandar, e você concorre aí a mais de 15 mil reais em prêmios, tá? Primeiro, segundo e terceiro colocado em cada categoria. Por que nós realizamos isso? Porque a gente sabe da importância de uma boa forragem, um bom pasto, um bom feno no sistema de produção, tanto de produção de corte quanto de produção de leite. Se você quer participar e ter aí 20% de desconto para participar dessa competição, tem dois números para vocês aí, ó, 35 9 9864 6446 ou 49 98400 2030. Nós temos aí duas pessoas à disposição, falam, eu quero participar desse campeonato, eu gostaria de ter esses 20% de desconto. Então, foi uma promoção feita exatamente para as 490 pessoas que estão aí ainda presentes conosco no Brasil todo, tá joia? Cezinha, vamos lá começar com as perguntas aqui, porque o pessoal está animado, viu? Tem muita pergunta aqui, vamos lá? Beleza, Marcelão. Vamos ver se a gente consegue responder. Tem algumas coisas que eu vou tentar seguir o caminho da palestra aqui. O pessoal perguntou, primeiro ponto, como é avaliada a porcentagem de composição de gordura? Ali, né, a gente faz aquela correlação de score corporal com a tabela que tem lá, né? Tem aquela tabela que eu mostrei, por exemplo, score 3 no início, animal que tem X% de gordura. Então, você faz no campo, seria essa avaliação visual de score corporal na entrada. Na pesquisa, né, no passado, o pessoal moía o boi inteiro, literalmente, fazia análise química. Hoje em dia, o pessoal trabalha com a seção HH, né? Eles arrancam uma parte ali do animal e fazem a composição corporal daquela parte. Tem uma equação que, de acordo com a composição da seção HH, você consegue estimar a composição de gordura, a composição corporal do animal como um todo. Mas, na prática, a gente através da avaliação visual de score corporal. Beleza, doutor. Tem um pessoal perguntando aqui, talvez seja um pouco mais básico, mas talvez você possa ajudar. O que é frame e como você mede? O frame ele é um indicativo do potencial de peso maduro, né? Se você pegar os programas de genética, se você for olhar lá o touro que você compra, né? Não é só o frame que é importante, é lógico, conformação, arqueamento de costela, etc. Mas quando você compra o sêmen do touro, tem a informação do frame. E algumas vezes essa informação é negligenciada, né? O cara mata animal a pasto, está comprando um touro frame 6,5. Ele não vai conseguir colocar gordura nesse animal, provavelmente. Ou ele quer fazer um super precoce, animal confinamento, usando touro frame 4, pequeno. Vai terminar animal leve. Então, o frame é uma medida, né? Cada programa de genética tem as suas curvas para estimar frame pela altura da garupa. Em geral, o pessoal mede, até naquele desenho esquemático, tinha um exemplo lá, o cara mede a altura da garupa ali em centímetros, ou polegadas, né? Se for o caso americano. Aí você coloca essa altura em centímetros e a idade em dias desse animal, e com isso você calcula o frame através de uma equação. Então, por exemplo, o Nelore hoje, naquela avaliação do arroba eficiente que a gente viu que o grosso do nosso Nelore, que entra em confinamento, ele está entre 135 e 140 centímetros de altura de garupa ali.
Então, ele é realmente animal frame médio, animal frame L5, né? Mas é isso aí, Marcelo. Basicamente, você mede a altura de garupa e joga numa equação e com a idade dele, porque né, não adianta nada, o animal tem 1,40 m de altura de garupa com 30 meses, né? Não, você tem que relacionar a altura de garupa com a idade dele, aí você coloca na equação e estima o frame, que quanto maior o potencial de peso vivo para atingir o peso maduro. Não sei se consigo ser claro. Beleza, doutor. O que você acha de usar dietas contendo subproduto como caroço de algodão, polpa e outros em termos de ganho de peso e custos? Paulo Victor Oliveira. Acho fantástico, né? Como diz tenho orgulho de chamar de amigo, né? O Rafael Servieri, né? Então, às vezes ele brinca, né? Tem uma turma que depois de 10 anos descobriu que usar subproduto em combinação com os grãos e tudo é fantástico. É fantástico mesmo. Sempre que a gente tem fontes de carboidrato que degradam em velocidades diferentes, por exemplo, uma polpa com milho, o milho seco com milho úmido, o milho úmido com polpa, caroço é uma fonte de óleo que hoje praticamente em Centro-Oeste a gente não pode ficar sem ela, né? Faz parte de todas as dietas. Eu acho que é fantástico. Você, lógico, sempre tem que avaliar a composição de custo da sua dieta, né? Preço, disponibilidade para você armazenar subproduto, o custo que ele vai chegar, né? Fazer análise junto com o seu nutricionista, mas em geral os subprodutos polpa, caroço, germe de milho, corn gluten feed, eu acho fantástico o uso desse tipo de componente para ajudar a ter dietas com custo mais com custo otimizado aí. Beleza, doutor. Nesse último exemplo, segurar o animal além do previsto no começo, o produtor não corre o risco de, na hora de vender o boi por uma questão de mercado, receber um preço abaixo pelo preço da arroba que o valor naquele dia que atingiu o previsto no confinamento, no início do confinamento? Com o que, Marcelo? Se eu segurar mais dias e o preço cair? Porque aí vai ter uma variação do preço da arroba. O risco de você segurar e a arroba cair. Essa é a análise que a gente faz, né? Tá lá com 120 dias, hoje o preço é 9,30 o quilo de carcaça. Se a gente manter esse consumo por mais 30 dias, ou colocar lá, faz uma previsão, cair no consumo um pouco, por mais 30 dias com o mesmo preço, compensa? Compensa. Se o preço vir de 9,30, vir para 9, compensa? Não compensa. A gente faz essa análise sempre de 3 cenários, né? E o ideal, né? É lógico, a gente sabe que o confinamento da operação tem muito dinheiro envolvido, que o pessoal usa as ferramentas de trava, né? Seja um head, um boi a termo, a ferramenta que ele tiver disponível, né? Mas que usa as ferramentas de trava para você ter uma garantia desse preço. Beleza, doutor. Pessoal, aproveitando um caminho aqui, as vagas da pós com esse desconto, tá? Elas estão se esgotando. Realmente é uma oportunidade de você treinar na sua casa, não precisa de hotel, deslocamento, ficar longe da sua família, das pessoas que você gosta. Então, as vagas aí, o telefone das meninas, se você não conseguir falar, pode deixar um WhatsApp que elas já retornam, tá? Mas não percam aí essa oportunidade. Mais uma pergunta aqui, Cezinha. Confinar vaca seria a mesma quantidade de dias que confinar boi? Wesley Santos. Não, muda tudo. Sempre que a gente falou que mudou o modelo animal, vai mudar o padrão de consumo, vai mudar o peso que esse animal vai atingir, o peso maduro, o como ele vai ganhar gordura. Vaca é um animal que a gente sabe que às vezes com menos tempo ela já começa a depositar um pouco de gordura visceral. Tem um experimento de colina, eu não sei se está publicado ou não, o senhor Flávio e Gustavo fizeram, bem interessante, que foi a pasto com vaca descarte com 2% do peso vivo de suplemento, como se fosse um confinamento a pasto, a gente chama de TIP, terminação intensiva a pasto. Eu estava dando 8, 9 quilos de ração para essa vacada de descarte a pasto. E eles foram 0, 40, 60, eu não lembro certinho quantos dias, foi 0, 20, 40, 60 dias de suplementação, alguma coisa assim. E a gente viu que mais rapidamente as vacas já começaram a acumular gordura nas vísceras, né? Com menos dias, porque o animal já está com um peso mais avançado, animal mais errado, é outro bicho, é totalmente diferente, é outra análise. Você tem que ir lá mudar o modelo animal para vaca,
mudar o peso maduro, é outro animal. Provavelmente seria muito, com certeza seria muito antes do que foi com esses bois aí. Excelente. Vaca, geralmente, a gente vê tiro curto, né? Até pela questão de agregar rendimento, né? Não é um animal que vai chegar a render 55, 56, né? Animal que muitas vezes vai dar 50, 51. Então, geralmente, muitas das vezes, o tiro curto acaba sendo mais eficaz em vacado. Beleza, doutor. Qual a sua opinião sobre fazer a adaptação dos animais a pasto para entrarem no confinamento? Eu acho que é fantástico você conseguir fazer essa adaptação pré-confinamento. Acho que funciona demais. Mas isso não te exime, né, de não ter uma dieta de adaptação. Tem até gente, a gente teve cliente que a gente faz uma adaptação bem pesada a pasto e já vai direto para a terminação no confinamento. Mas quando a gente fala de adaptação, a gente tem que entender, a gente tem que adaptar microbiota ruminal, que quando a gente começa a colocar grãos, amido, a pasto, a gente começa a fazer essa adaptação de transformar a bactéria que gera celulose para ter bactéria que gera amido. A gente começa a transformar a papila para uma dieta que vai ter mais amido. Só que a gente também tem a adaptação ambiental desses animais, né? O animal que sai do pasto, mesmo que ele já esteja recebendo ração, ele vai para o confinamento, ele vai mudar o hábito de consumo dele, né? Toda a dieta dele vai ser via coxo, né? Ele vai ter que se acostumar e fazer mais visitas ao coxo durante o dia. Então, assim, acho fantástico fazer essa pré-adaptação a pasto, você consegue, às vezes, com um custo menor, já fazer essa pré-adaptação. Hoje, em clientes que a gente consegue ter uma área de pasto para fazer, a gente sempre faz, coloca 1% do peso vivo ali, chega até 1,5% antes de fechar, 30 dias antes, até para fazer escolinha do animal, adaptar com coxo e tudo mais. Mas você também vai ter um período de adaptação no confinamento, com o novo grupo de animais que vai se formar, com o novo ambiente e tudo mais, isso também tem que ser respeitado. Mas eu sou uma pessoa que recomenda e sou a favor, se possível, fazer essa adaptação pré a pasto antes de ir no confinamento, Marcelo. Beleza, doutor. Qual foi a inclusão de grão úmido na dieta, na matéria seca? De qual experimento será desse de ponto de abate? Deve ser. Ele não foi específico, né? Eu creio que seja esse, né? Aquele que eu mostrei do protocolo de aditivo, vocês viram que tinha 72% de grão úmido. Esse do ponto de abate não tinha grão úmido na dieta. Era uma dieta com bagaço, milho, polpa, gordura protegida, farelo de amendoim, núcleo e ureia. Se não me falha a memória, eram esses os ingredientes. Era uma dieta com polpa e milho seco. Não tinha grão úmido. Legal, doutor. O animal inteiro ganha mais peso e termina mais rápido? Ele castrado não? Chegaria mais rápido? O animal inteiro vai ganhar mais peso. As pesquisas mostram em torno de 15% a mais de ganho de peso em relação ao castrado. E ele vai terminar mais pesado. Como a gente viu naquela tabelinha azul, vocês vão ter a oportunidade de rever a apresentação e ver o material em PDF, é cerca de 80 a 100 quilos a mais o peso vivo de um animal, se a gente só variar o sexo, né? Um animal inteiro vai dar a mesma gordura que o animal castrado com 80 a 100 quilos a mais do que o castrado. Então, se o castrado dava gordura com 480, esse inteiro vai dar com 580, 560 quilos a mesma gordura do castrado. Ele vai dar mais pesado do que o castrado para atingir a mesma gordura. Só que ele vai ser mais eficiente em ganhar peso e vai ter uma conversão alimentar melhor. Ele vai precisar de menos comida para fazer a mesma roupa. Excelente, doutor. Vamos lá. César, pensando em dieta sem volumoso, alguma alternativa em substituição a dietas de grãos de milho inteiro? Sabemos sobre o uso de caroço de algodão, porém temos o problema devido ao cocipol. Assim, não tem problema de usar caroço de algodão em dieta com grão inteiro, você vai até ajudar. Se você pegar, substituir uma par de milho por casquinha, cevada, casquinha, aveia, que foi até o trabalho meu e do Zé Pelão, o meu fui substituindo por aveia, ele substituindo por casquinha o milho inteiro na dieta de grão inteiro. E a gente viu que melhorou a performance quando substituiu o milho por aveia ou por casquinha. Ou se você colocar um caroço de algodão, na verdade, você vai estar melhorando essa dieta, você vai estar aumentando a proteína, que é um limitante na dieta de grão inteiro, com o PET fica em torno de 13, tudo mais, você vai estar aumentando, você vai estar colocando fibra do caroço e óleo na dieta. Você vai estar tornando a dieta mais segura, você vai melhorar. Dieta sem volumoso é outra coisa
tem aquela pasto que hoje está crescendo, aquela sem volumoso, sem grão inteiro, que está crescendo demais, que no Mato Grosso o pessoal faz muito, que aí ela tem uma gama de subprodutos, torta de algodão, casquinha de soja, DDG. Então, ela vai ser uma dieta que vai ser baixo amido. Então, você vai sem volumoso com ela, e como tem baixo amido, e tem as fontes de torta e caroço e tudo mais, funciona bem. O pessoal da UFMT, o senhor Daniel de Paulo tem feito bastante trabalho com isso daí. E a de grão inteiro, o caroço vai te ajudar na sua dieta se você substituir uma parte do milho por ele, sem medo de errar. Ok, pessoal, um último anúncio. Eu acredito que o pessoal está me dizendo aqui que tem somente mais 2 oportunidades de participar da pós-graduação online com esse desconto, tá? Então, se vocês quiserem, as meninas estão à disposição. Cezinha, mais uma vez, um show de palestra, parabéns. Aliás, muita gente desejando parabéns, pessoal do Acre, pessoal de Rondônia, pessoal lá do Nordeste, pessoal aí realmente gostou demais. Aproveitando o assunto de frames dos animais, você comentou, pensando no Nelore, existe alguma medida em centímetros que vincule a altura da garupa em cada frame? Muito obrigado. Sim, como eu falei um pouco antes, Marcelo, você usa a altura de garupa para estimar o frame, né? Para calcular o frame desse animal. Em via de regra, o nosso Nelore, em geral, é um animal frame médio, né? Como eu falei, nesses dados que a gente mensurou mais de 15 mil animais de campo, que a gente mediu a garupa, o animal nosso que entra em confinamento tem em torno de 130 a 140 centímetros de altura de garupa, né? Que é o animal frame 5, 5,5, né? Então, assim, sim, você vai medir a altura relacionada à idade, que aí você vai chegar no frame. Naquela planilha até que eu mostrei, eu poderia calcular o frame, se eu fosse lá medir a altura e ter a idade em dias daquele animal, colocar e ele me dá, ou eu poderia estimar visualmente, se eu não fosse medir, né? Que já vira uma estimativa. O ideal seria você medir, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas sim, você relaciona a altura com o frame. Excelente, doutor. Cezinha, a ultrassonografia de carcaça pode nos ajudar a identificar melhor os frames dos animais na entrada do confinamento? Não sou especialista em ultrassom, né, Marcelo? Mas a gente vê o pessoal já faz um trabalho há muito tempo, trabalho sério aí, né? Tanto o pessoal lá com as equações da Califórnia, não vou ser propaganda, que não falo o nome de ninguém que faz aqui do Brasil, né? Mas a gente sabe que tem o pessoal que faz medir na área de olho de lombo, e com isso fazendo uma parte pelo nível de gordura, tamanho da área de olho de lombo relacionado ao potencial e tudo mais. A técnica, eu acho que funciona, é válida, acho que tem se tornado mais acessível. O que eu vejo muitas vezes é que se você varia meio centímetro, pouca coisa ali na predição inicial, um erro, às vezes, do operador, você pode errar demais na estimativa. Então, você tem um operador muito treinado, que já fez várias medições, e que tem validado isso, como a gente já tem pessoas no Brasil, sim, eu creio que seja uma ferramenta que pode ajudar, sim. Cezinha, muito obrigado. A gente teve ainda, continuando aqui, quase 10 horas da noite, a gente tem um público de quase 250 pessoas ainda, que se deixar, eu tenho certeza que vai continuar, mas eu tenho certeza também que quem dá essa palestra aí de 1h30 ainda responde pergunta, está cansado. Ainda tem o dia todo ainda do evento, ainda do COAN, né? Então, eu queria abrir aqui para suas considerações finais, para a gente poder finalizar o evento aí. Perfeito, Marcelo. Mais uma vez agradecer aí você, ao Reagro, ao 3R Lab, né? Sim, acho que a gente sempre brinca que para uma parceria ser duradoura, né, mais do que ser uma coisa comercial entre as empresas, as empresas têm que acreditar na mesma coisa, acreditar em produtividade, no nosso caso, e eu acho que parceria de longa data que a Fiber tem com o Reagro, né, seja na pós-graduação, como professores, como o Danilo, como eu sou atualmente, seja usando o conhecimento que eles têm no Reagro para capacitar a nossa própria equipe, né, que a gente tem a oportunidade de fazer muito isso. Então, só agradecer vocês, o Reagro 3R Live, a parceria mais recente. Agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade, pela confiança. A gente sabe que vocês, em geral, não abrem para pessoas de empresa virem aqui falar no webinar, né?
para não correr o risco de que vire algo comercial. E mais uma vez agradeço vocês confiarem na minha pessoa para vir falar aqui que não são dos produtos Fibra. É falar de pecuária, é falar de nutrição, é falar do que a gente ama fazer. Então, mais do que nada, que agradecer a empresa em si, o Reagro 3R Lab, agradecer a você, ao Diegão, ao Neto, a turma que a gente tem mais contato aí, Vitoriano, que agora está do outro lado da porteira, Bruninho também, que está do outro lado da porteira, o pessoal que a gente tem contato dia a dia do Reagro 3R Lab, pela confiança, agradecer a todos aí pela presença. E quanto ao tema da palestra, a gente sabe, é difícil, é complicado, é trabalhoso, mas eu acredito muito que são pessoas que estão aqui numa terça-feira até às 10 da noite discutindo, são pessoas que vão ser agentes de mudança para a nossa pecuária no futuro. Então, eu acredito que a gente cada vez mais vai ser mais acurado em medir, em avaliar e tomar decisões técnicas que possibilitem a gente ser mais eficaz economicamente. Então, mais uma vez agradecer a todos pela presença e deixar um abraço a todo mundo aí. E quem tiver aqui em Ribeirão Preto, amanhã a gente está lá no evento do Coan e estão à disposição se alguém que está no webinar estiver lá para a gente prosear também. Um abração. Muito obrigado, Cezinho. Então, novamente, obrigado a Fibro, obrigado a Biogênese Bagol, obrigado pelo Reagro Ensina, ao 3R Lab, ao Reagri. Em nome de todos, obrigado novamente ao Cezinha. E, pessoal, muito obrigado a vocês. Esse projeto de educação continuada, onde a gente consegue chegar com conteúdo prático, de qualidade, basicamente aí no Brasil todo, para que seja multiplicado. Se você é um técnico, multiplique com seus clientes. Se você é um produtor diferenciado, multiplique com seus companheiros. É para que a gente realmente tenha resultado. O Brasil vive um momento de mudança e a gente tem agora também que ajudar essa onda. Nos vemos o mês que vem com uma outra palestra. Se você quiser ter mais informação sobre a próxima palestra, dá um like na mídia social do 3R Lab, do Reagro, no Facebook, no Instagram, que você pode já ter as informações da próxima palestra. Tá joia? Muito obrigado a todos, então, e fiquem com Deus. Um abraço.